Fala pessoal, estamos começando mais um 98Cast. Essa idealização que tem como objetivo proporcionar aos nossos ouvintes o que tem de mais moderno e renomado no esporte maranhense e brasileiro. E hoje a gente está aqui com dois das grandes representatividades da natação maranhense, dois nomes que com certeza integram aí a criação da natação de alto rendimento no Maranhão. Oswaldo Teles, que é profissional de educação física desde 1979, pós-graduado em treinamento desportivo e técnica de desporto, especialista em natação, há 50 anos trabalha com aprendizado e aperfeiçoamento e alto rendimento. Ao longo desses anos foi professor de educação física da Universidade Federal do Maranhão, há 43 anos professor da Escola Técnica Cefet-IFMA. Em 1979 também foi presidente da Federação Maranhense de Natação, um dos fundadores da Escola de Natação Viva Água, onde já foram ensinados mais de 40 mil pessoas a nadar. Como técnico de natação, teve atuações no Clube do Remo, em Belém do Pará, onde concluiu o curso de graduação. Como técnico de alto rendimento, teve incontáveis campeões e recordistas brasileiros, como Pablo Banhos, Camila Rioli, Cláudia Vanice, entre outros. Incontáveis títulos Norte-Nordeste e, mais recentemente, nesse final de semana, se consagrou campeão brasileiro de natação como atleta na categoria Master. Parabéns. E ainda, além disso tudo, ainda é meu pai, né? Ainda tenho a honra de ter como meu pai. E temos aqui ao lado dele outra grande figura na natação maranhense, um professor que serve como exemplo aí de dedicação e como uma pessoa que inspira outros dentro do esporte, professor Alexandre Nina, que hoje é o atual presidente da Federação Maranhense de Esportes Aquáticos, técnico da Seleção Brasileira de Águas Abertas desde 2015, supervisor da Confederação Brasileira de Águas Abertas desde 2018, que teve agora com a presidência, teve que abdicar desse cargo, fundador da Escola de Natação Nina. Como técnico, teve incontáveis campeões brasileiros em águas abertas e piscinas, técnico de vários atletas que compõem a seleção brasileira. Como atleta, foi vice-campeão brasileiro de natação. Tem atletas campeões mundiais, 9 índices olímpicos, 9 recordes sul-americanos, Master, 13 recordes juvenil sul-americano e incontáveis outros títulos que, se a gente for ficar falando aqui, a gente não vai conseguir terminar esse podcast. Então, quero primeiro agradecer a presença dos dois. Estou aqui ao lado do meu sócio Marcílio, idealizador do projeto do podcast. E hoje a gente já vai começar a primeira pergunta aqui para o professor Oswaldo, que é mais velho. Como começou a prática da natação no Maranhão, né? Ele que já está aí há mais de 50 anos nesse meio, para ele falar um pouquinho sobre esse início da natação maranhense, depois a Alexandre fala um pouco também. Fica à vontade, pai. Quero agradecer a presença de todos aqui, de estar aqui também, e a audiência também. Agradecer aí a paciência que vocês vão ter de ficar escutando a gente, mas com certeza aqui vai sair muita coisa interessante, porque nada mais é do que um resumo de toda a natação do Maranhão. Vai estar aqui eu e Alexandre representando a garotada mais nova, e eu já na velha guarda, já contando aquela história antiga que tem a natação do Maranhão, desde seus primeiros passos com o professor Dimas, que já foi o primeiro professor de natação basicamente. Aí depois veio Celso Cavanhaque, que foi também uma expressão da natação, inclusive na época foi campeão brasileiro, inclusive. E vem daí toda essa história. Mas essa natação nossa começou de uma forma muito diferente de todos os lugares do Brasil. Nós começamos essa natação com os apaixonados pela natação. Porque se você fizer uma análise do Brasil inteiro, os clubes que começaram a natação e não foram os professores técnicos. Então o que aconteceu aqui em São Luís foi bem diferente. Foram os apaixonados pela natação que resolveram assumir a natação competitiva, onde quem teria que assumir inicialmente seriam os clubes, grandes clubes, ou então o governo.
e não aconteceu nada disso. Então essas pessoas que eram abdicados, que eram apaixonados pela natação, eram atletas de natação também, tinham uma relação com a questão da competição, e essas pessoas se dispuseram a começar uma natação de rendimento, de alto rendimento, de aprendizagem, e todo esse projeto, hoje, estamos tendo alguns resultados interessantes. Já tivemos um período muito interessante aqui no Maranhão, em 2000 por aí, uns 20 anos atrás, onde nós tínhamos todo dia um campeão brasileiro. Então, deu uma caída com a questão financeira, eu acho que basicamente questão financeira, que caiu muito, e a natação deu uma queda muito grande. Nós conseguimos, inclusive, por equipe, nós tivemos várias vezes, foi campeão Norte-Nordeste, nós tivemos por equipe várias vezes campeão de seleção Norte-Nordeste. Então foi uma época que nós tivemos uma ascensão muito grande da nossa natação. Apesar, eu como atleta, foi uma geração medíocre de atletas, mas não foi de pessoa, do atleta em si. Foi a estrutura que não tinha nenhuma estrutura para que a gente desse início à natação competitiva. Daí, então, essa natação foi uma natação empírica, uma natação voltada para as pessoas que gostavam de nadar, as pessoas que tinham talento natural, né? Por exemplo, até hoje tem o Felipe Camarão, que é uma travessia que tem o nome de Felipe Camarão, era um atleta que atravessava o Cais da Sagração até o Tia Maria, até naquela região da Ponta da Areia, nado. Então, assim, foi esses fatos que aconteceram, e tudo isso foi voltado para as pessoas apaixonadas por natação. Então, é um fator muito interessante que aí compôs essa natação do Maranhão, que estamos aí até hoje. Eu queria só fazer uma complementação ao que o professor Oswaldo acabou de falar. Eu peguei algo dessa geração, né? Hoje os atletas que são da categoria 60 a mais no Masters foram meus ídolos de infância, quando eu nadava, né? E a gente via justamente isso que o professor Oswaldo falou, que eram pessoas que tinham toda essa boa intenção, essa vontade acima da média de ser atletas de natação, mas o que encontravam naquela época era ainda um pouco conhecimento do que era até o próprio processo de treinamento. Todo mundo se esforçava para criar um ambiente que fosse positivo para esse processo de treinamento se desenvolver. Haviam poucas competições, a grande competição que existia no estado era o GEMES, né? Então, às vezes, muitos atletas esperavam o ano inteiro para competir uma vez só, né? Que era o GEMES. E alguns iam para o GEBS, mas aí o estado tinha uma representatividade muito pequena. Então, isso foi a primeira imagem que sou uma geração acima de 50 anos, tive da natação, né? Então, quando eu entrei nesse cenário, que foi uma mudança de fase, uma mudança de era, como o professor Oswaldo falou, eu tentei quebrar esse status de natação, vamos dizer assim, inferior ao que a gente via em relação a muitos outros estados. Apesar de que a gente já tinha uma representatividade muito grande, como o professor Oswaldo falou, aí, antes dessa virada de século, né? O século passado nosso, ele teve uma representatividade até numérica muito grande em participantes da natação. Aí, a partir do ano 2000, a gente teve menos atletas nadando, uma quantidade inferior de clubes participando, mas a gente também cresceu em termos de resultados individuais, né? Individualmente, do ano 2000 até hoje, até o nosso presente momento, a gente foi o ano que foram as décadas que a gente teve mais atletas nas seleções brasileiras aqui que o Maranhão produziu, né? Mas o início da natação é exatamente isso que o professor Oswaldo falou. Esse é o cenário de surgimento do esporte nas piscinas do Casino, né? Do Colégio Marista, do Lítero, do Jaguarema, no SESI ali, que tinha um SESI na Rua Grande, né? Eram as piscinas que nós tínhamos aqui no estado. Eram piscinas de instituições, né? Ou clubes, ou escolas. A ABB também? A ABB não existia. A ABB existia na Rua Oswaldo Cruz. Essa piscina era do Marista, era da ABB. Aí a ABB vendeu essa piscina para o Colégio Maranhense, Colégio Marista. E daí a natação do Colégio Marista foi começada a partir dessa piscina, que era da Associação do Banco do Brasil, que era lá na Rua Oswaldo Cruz.
O Marista comprou essa associação e ficou com a piscina. E daí deu início à natação naquele período lá na piscina já do Colégio Marista. Década de 70 isso. Não era nem Exatamente. Década de 70. Eu comecei a nadar no Marista, porque meu pai na época era professor. Eu comecei com 4 anos. Eu não era nem aluno do Marista, mas como meu pai dava aula, eu frequentava as aulas. Eu estou com 51, então isso tem 47 anos. Aquela piscina lá deve ter o quê? Uns 60 anos? É mais ou menos isso. É da década de 70. Quais foram os principais marcos históricos, né, nesse início da natação maranhense que mudou a percepção, né, que realmente transformou a natação e que deu uma impulsionada? Eu marquei uma época, eu cansava de fechar a raia. Quem dizia fechar a raia é chegar em último lugar. Então eu ia para a competição, fechava a raia. Ia para a competição, fechava a raia. Então a equipe do Maranhão fechava as raias, né? Então com isso me incomodava muito, né? Essa questão. E eu já comecei com a Viva Água também e tal. E eu me propus a ser presidente da Federação Maranhense de Esportes Aquáticos. E nesse período tinha saído um técnico da seleção brasileira. E eu perguntei lá para o presidente da federação, que eu estava em reunião com ele, para ele me indicar algum técnico. E tinha saído um técnico da seleção brasileira e eu contratei, como presidente da federação, contratei esse técnico para um programa de seleção que, inclusive, o Alexandre me falou que está tendo exatamente essa ideia, novamente, fazer a seleção maranhense. E daí, com essa questão de trazer um técnico de fora, com sangue novo, reunir todos os atletas do Maranhão, os melhores atletas, onde tinha a minha equipe, a equipe do pai de Alexandre, que era o Gilson. Então, reuni todo mundo, a gente teve essa humildade de entregar para o técnico, na época, para ele treinar todo mundo. E a gente os clubes ficariam cada qual no seu clube, nas competições internas. E daí fizemos um projeto, e esse projeto foi muito bem, tanto na época que Cafeteiro era governador, inclusive, e nessa época nós fomos campeão de seleção Norte-Nordeste do Milton Medeiros. Isso para a gente era uma relevância espetacular como Maranhão, como federação, inclusive. Então isso aconteceu. E daí para lá, nós começamos a ter a competitividade. Então, um atleta vai para o clube tal, sai desse clube, vai para outro. Aí houve uma mexida muito grande. E essa mexida, chegaram técnicos de fora, outros técnicos também, com outras experiências, outras visões. Isso ajudou muito a questão da competitividade da natação e o alto rendimento começou a chegar. Então, daí que vieram a época dos mirim-petis, que foi aí que começaram as escolas a se envolverem mais e onde houve uma competição do mirim-petis aqui em São Luís muito grande, onde tinha a competição do Ivaldo Matos, tinha o Aníbal Dias, cada clube nosso fazia uma competição e reunia o Arlamendes, no caso, Arlamendes. Então nós reuníamos em torno era quase 500 crianças competindo e estava fomentado bastante essa natação. Daí começou os primeiros incentivos, as pessoas, motivações para que a gente começasse a fazer a natação de alto rendimento. E daí começaram a surgir os atletas de ponta, como na época Cláudio Vanício, Pablo Mães, Rafaela Serpa e por aí outros atletas. Isso foi final de 90 para 2000, né, que a gente teve especificamente 95, 96, 97 é que a gente teve esses primeiros campeões brasileiros da gente. Tu vê um estado que o esporte começou na década de 60, demorou 30 anos para ter um campeão brasileiro. Então, em face dessa dificuldade toda de desenvolver o treinamento, porque o Maranhão mesmo, assim, na verdade, era meio quintal de resultado. A gente ia para competir com Rondônia, Roraima, Piauí, e a gente via as natações, né, do restante do Brasil com uma qualidade absurda. São Paulo, Rio de Janeiro eram inalcançáveis, né? O próprio Pará, né? O Pará era uma referência muito grande. O Oswaldo, quando veio para cá, de Belém, que ele trouxe esse cenário todo de vivência do remo, ele veio com muito gás por causa disso, porque aqui no Maranhão não tinha nada. Entendeu? Não tinha. O primeiro grande nadador que o Maranhão foi ter para ganhar uma medalha em termos regionais foi Marcos Mateus Costa Cavalcante. Né? Isso foi em 1900. Que é master hoje, nada do isso foi na década de 80.
82, 83, ganhando medalha em Belém, no Norte-Nordeste. Foi o primeiro assim, a ganhar uma medalha de Norte-Nordeste. Né? Hoje a gente vai para o Norte-Nordeste e ganha 40, 50 medalhas. Hoje, mas para a gente ganhar uma antigamente... Uma coisa interessante é que o melhor resultado que eu tive no Norte-Nordeste, na minha época como atleta, terceiro lugar 200 costas. Isso foi um resultado expressivo aqui em São Luís do Maranhão. Terceiro lugar 200 costas. Quem foi? Eu. Ah, tu nadando. Entendeu? E eu era um dos atletas mais fortes na minha época. Né? Que tinha relevo, era um outro atleta de alto rendimento que tinha, e só. Não tinha mais ninguém. Então, quer dizer, terceiro lugar foi um espetáculo. Então hoje a gente vai para o Norte-Nordeste, vai para o Brasileiro. Isso aí é uma... Nesse cenário assim, de 60 para cá, são 40, 50, 60 anos, né? Sim. Nesses 60 anos da natação, praticamente de vida, né, no Maranhão, a gente mudou assim, o cenário da água para o vinho, né? De não ter nada e ter atletas campeões do mundo. Então, esse é um curto espaço de tempo dentro do esporte que não tem tanta estrutura, não tem tanto apoio. Não é um esporte de massa, né, que a gente nunca consegue, infelizmente, tantos adeptos. Né? É um esporte caro, né, que poucos têm um acesso a fazer. Né? Ultimamente, aqui esse cenário tem mudado dos últimos 10 anos para cá, que os projetos sociais têm se inserido na natação. E mesmo às vezes essa inserção dos projetos sociais não é sinônimo de que você vai ter um resultado, porque os custos para os atletas que são dos projetos sociais também são caros. Então, se o clube não suporta cada um deles, né, para dar essa oportunidade, eles vão largar porque não tem como se manter. Né? Então, é um problema todo tempo você administrar esse cenário de participação, né? Números. E Alexandre falando a questão de clube não suportar o custo, na verdade, nossos clubes não suportam realmente os custos de um atleta. Então a gente tem que ir para uma competição, aí uma competição é R$5.000, para toda a estrutura, R$5.000, o valor de um atleta basicamente para uma competição. Então, quer dizer, realmente a condição da participação dos nossos atletas é muito mísera. E tem mais, a questão dos clubes que não tem esse padrão financeiro para bancar o atleta. E onde você vê nos outros clubes aí de fora, um Flamengo vai com a equipe toda completa, paga tudo, e todos esses clubes acontece isso. A nossa estrutura aqui, ela é uma estrutura de escola de natação. Né? O Maranhão ele tem um problema endêmico que é a falta de clube, não só para natação. Então a escola de natação, o dono da escola, ele passa a ser o dono do clube. Então, quando ele vai para uma viagem, que ele quer montar uma equipe, qualquer problema extra que vai sair do bolso dele. Né? Eu, por exemplo, como dono da escola, eu quis levantar uma proposta de desenvolvimento de um clube. Tive um ligeiro sucesso, a gente alcançou o 3º lugar no ranking nacional absoluto como clube, né, de águas abertas. Mas o custo disso para mim era enorme, né? Manter atleta, pagar passagem para atleta, manter salário para atleta, porque eu tinha atletas profissionais envolvidos nisso. E isso tudo é o bolso do dono do clube, que o dono do clube aqui no nosso caso é o dono da escola de natação. Então isso é um preço caro para a gente pagar, a gente não tem arrecadação suficiente para se manter, então tu vai ter que abdicar disso. Né? Isso inclusive, Alexandre, era uma das perguntas que eu tenho aqui. Ambos os dois que estão aqui com a gente são donos de escolas de natação, né? E até onde eu sei, nenhum dos dois tão ricos. Não. Então, não, a minha pergunta é, como negócio, a natação competitiva, ela é rentável, ela é viável financeiramente para os clubes, que é exatamente isso que tu está falando, que é um esporte caro. Geralmente o atleta de alto rendimento, ele não quer pagar, ele precisa de uma atenção especial, ele precisa de um treino diferenciado. Isso vai exigir mais do técnico, vai exigir... Ou seja, os custos do treinamento de alto rendimento, eles são muito mais representativos, né? Em comparação a, por exemplo, às aulas de aprendizado, né? A natação de aprendizado. Então, como viabilidade financeira, como um negócio, o que vocês... É inviável. Qual a opinião de vocês sobre isso? É inviável.
A gente faz por uma paixão, por né? Amor, né? Por amor, buscar um objetivo. Ó, eu quando comecei as Águas Abertas especificamente, que eu envolvi buscar esse resultado, eu comecei com um atleta, né? E a gente ficou lá 30º, não sei quanto do ranking nacional. E eu tinha na minha cabeça que eu queria chegar entre os 3 primeiros, que eu via essa possibilidade. E eu fui tentando melhorar a cada ano. Ano passado, desde o ano retrasado, eu comecei a contratar atletas. Eu fazia o treinamento deles, tipo planilha, mandava e eles faziam nos seus estados. E aí eu comecei a pagar a viagem, hospedagem, alimentação e tal, inscrições para esses atletas. Eu cheguei a pagar de inscrição 8 mil. Tirando do bolso, do teu bolso. Da Nina. Da Nina. O clube paga, né? Uhum. E aí quando tu tira do teu bolso, às vezes tua geladeira em casa tá sem nada dentro, tá caindo aos pedaços. O teu armário da cozinha, a porta caiu e tu tem que comprar outro e tu pagou a inscrição de 8 mil. Entendeu? Então tu começa a pensar os teus valores. Ano passado, por exemplo, a Nina foi o melhor resultado de todos os tempos nas Águas Abertas. Nós temos campeões brasileiros absolutos de Águas Abertas, feminino e masculino. Mas como clube nós somos terceiro. Isso é muito, muito representativo, né? E só que, porra, eu tô devendo muito. Então eu comecei a pensar assim, pô, será que vale a pena essa satisfação pessoal? Mas a minha satisfação pessoal, ela está prejudicando pessoas que eu amo também, né? Então eu vou dar um tempo disso, eu vou baixar a minha bola e vou tentar recuperar toda a situação que eu estou vivendo e não prejudicar ninguém, né? Então, para nós que somos donos de escola, a natação recreacional, a natação do lazer, a natação do aprendizado, ela é mais lucrativa, né? A natação de treinamento vamos dizer assim, é um hobby que a gente quer, né? Aí a gente vai traçando os objetivos, a gente vai vendo que, pô, como é bom ter um campeão brasileiro. Uma das coisas que mais me motiva hoje em dia não é ter os campeões brasileiros, é quebrar alguns paradigmas que eu fui tendo na minha profissão e tentar mostrar que tudo isso é apenas uma dificuldade a mais que criaram e nós somos capazes de mudar esse cenário, né? Então, contabilizar esses números, número de campeões, números disso, número daquilo, é menos importante hoje em dia. Essa realidade, Alexandre, né? Eu tentei fugir um pouco dessa realidade. Quando eu cheguei aqui em São Luís, em 80, e o Clube do Remo, por exemplo, eu saí de um clube onde o atleta não pagava. Aí eu cheguei aqui com a ideia de fazer uma natação competitiva. A primeiro impasse que tem como aqui em São Luís não tinha essa natação toda ainda, então foi fácil eu implantar que o atleta pagasse. Então o atleta pagava. Mas a questão toda é que o contexto financeiro do atleta cada dia cai mais, vai caindo mais. E aí você diminui a condição de cobrar mais. Então você não cobra o suficiente para cobrir as despesas como o atleta necessita, como o atleta custa. Viagens, alimentação, suplementação. Porque o que acontece? Um atleta de natação de alto rendimento, ele gasta 2 horas logo de treino dentro d'água quando treina pouco. Aí mais uma hora de atividade fora d'água. Aí tem que ter um técnico, porque os técnicos hoje são os donos das escolas. Quer dizer, Alexandre não bota o custo dele como técnico. Ele acha que ele é só dono de escola, mas ele é o técnico. Então o que acontece? Eu sou o técnico. Então eu não estou colocando o meu custo como técnico, o meu preço, quanto é que E hoje o que é mais caro é o tempo, né? Não existe, né, o teu tempo, o tempo de Alexandre, que é caro. Vocês estão ali resolvendo as questões diárias da empresa. Mas a gente geralmente mistura isso tudo. A gente não consegue, assim, verdadeiramente separar, né? Precificar o valor do nosso trabalho. A gente vai fazendo. É meio que uma bola de neve. Já se tornou assim um hábito, né? É comportamental isso. A gente se educou, é litúrgico. Tu vai fazendo porque tu sabe o que tu tem que fazer. Eu, por exemplo, eu continuo acordando 5 horas da manhã para dar treino, né? Eu estou numa fase de treinamento especificamente agora que não tem ninguém indo 5 horas da manhã porque eles estão descansando, porque na semana que vem é a seletiva do Mundial. Mas eu estou lá às 5 horas da manhã, não tem ninguém, é o hábito, eu estou lá. E aí vai o master, que sabe que eu estou lá, que vai nadar mais cedo porque tem que ir para o trabalho, né? Vai a turma do triatlo, que treina para ir para os Ironman, também gosta de fazer as suas atividades bem cedo. Então esse hábito do treinamento
voltado para o alto rendimento te faz ter todo um processo, né, de como você leva as suas outras ações. Por exemplo, tu é um cara que tem hoje se direcionado para o universo do trabalho de força, né, através do crossfit e tal, e outras ações que são paralelas a essa. O cara da natação, quando ele vai para o alto rendimento, a musculação dele é diferente. Então tu não pode botar ele lá na academia com o professor da musculação, que o professor da musculação vai matar ele, entendeu? O tipo de movimento, o tipo de série... tem que ser direcionado para aquela funcionalidade. Né? Para aquela funcionalidade. Nadador, por exemplo, falando do ponto de vista anatômico, o nadador não faz puxada, né, para cima. Para quê? Porque o cara faz a extensão do braço na piscina. Às vezes, meus atletas nadam 10 km. Eles não empurram, né? Eles não fazem desenvolvimento. Eles não têm que fazer a puxada. Não, eles não fazem nada do ombro para cima. Do ombro para cima. Nada. Nada. É tudo do ombro para baixo. Por quê? Porque a água já faz isso por eles. Então, tu pega esse cenário, um atleta que nada 10 km, ele não é o mesmo atleta que nada 1 km. Então, tu tem que saber balancear. E quem sabe balancear é o desenvolvimento do teu aprendizado como treinador. São estratégias diferentes de treinamento. Um atleta que é velocista, que nada 50, 100 metros, tem que ficar mais forte, é totalmente diferente da estratégia de treinamento para um atleta fundista. Isso. E como vocês conseguem encaixar isso dentro do treinamento? Como vocês, por exemplo... Não, e não é só isso, é como tu consegue encaixar isso, como a pergunta surgiu, dentro do teu tempo e dentro do dinheiro que mantém isso tudo. Porque quando tu espanta, tu tá lá dentro da academia dando uma aula pro atleta. Então aí tu saiu da borda da piscina, onde tu não ganhou nada para dar o treino, aí tu saiu, foi para a academia para ensinar o menino a malhar e ensinar o professor que está te olhando como se deve fazer, que é um aprendizado para o professor da musculação, e aí tu também não está ganhando dinheiro como professor de musculação. Então é uma sequência desastrosa de acontecimentos, né? Então a gente faz puramente por paixão. Por amor. Amor realmente é o que move. Porque a gente quer ver a coisa acontecer, entendeu? Eu tenho um sonho e eu alimento esse sonho diariamente com o meu comportamento, que é ganhar uma medalha na Olimpíada. E não é só ir para a Olimpíada, né? Eu acho que ir para a Olimpíada é muito fácil, é muito possível, né? Pegar um índice olímpico, são conquistas que é um cenário que já nos faz parte. Mas estar lá e ganhar uma medalha, né? Estar lá e ser um protagonista, isso aí é importante para mim. Então eu alimento esse sonho. E aí eu tenho que ter um comportamento no meu dia a dia que parte de mim para que isso aconteça. Porque aqui no Maranhão, isso é sui generis, não existe. Aqui o resultado não é fruto do atleta. Aqui o resultado é fruto do técnico. O primeiro grande treinador de natação do Maranhão foi o professor Oswaldo, porque ele fez o resultado aparecer. Ele que criou o primeiro medalhista que aconteceu no Maranhão. Esse medalhista, ele serve de efeito cascata para o último medalhista que nós temos agora. Porque o treinador bom de natação, ele não está preocupado em estar brigando com ninguém. Ele quer fazer melhor do que o outro. Está entendendo? Ele diz assim, eu vou fazer melhor do que fulano, eu vou fazer melhor do que ciclano. Fulano conquistou um título brasileiro, eu vou conquistar também. Entendeu? É isso, porque o cara ele não tem que estar preocupado em brigar com A, brigar com B, pegar o atleta do A, pegar o atleta do B. Ele tem que fazer o trabalho dele. Isso é de dentro para fora, você se condiciona a isso, né? Você se condiciona a querer ser um bom treinador, você pratica ser um bom treinador e com isso você vai aprendendo a interpretar o que você está estudando, criar metodologias de desenvolvimento. Você vai criando sua própria metodologia. Eu, por exemplo, hoje não uso nada de livro nenhum que eu li. Eu acho que os livros que eu li só serviram para me dar assim, uma luz. Hoje o meu cenário de aprendizado de natação é muito mais prático. É conversar com outros treinadores de alto rendimento. Como eu tenho essa oportunidade de viajar, por exemplo, 2 meses atrás eu estava em Doha, no Mundial. O que eu faço? Eu vou... Os treinadores são os melhores do mundo. Converso com os caras, passo uma tarde, vou lá na borda da piscina, vou olhar como é o processo de treinamento. Isso ensina muito. Então, eu a partir desse momento que eu estou tendo sempre essa oportunidade, para mim é um privilégio. Está sempre me atualizando. Isso é uma atualização constante do cenário do trabalho que eu faço. E o treinador de natação, ele não tem uma verdade absoluta.
Eu lembro que quando eu era nadador, eu fui nadar na Viva Água algumas vezes de manhã com o professor Oswaldo. Aí eu via o professor Oswaldo fazer 4.500 lá de braço, ele gostava muito. Hoje em dia, 4.500 para natação de piscina não existe, certo? Quem faz 4.500, assim, uma vez ou outra, é o nadador de águas abertas, que é um cenário diferente de treinamento. O que a natação hoje busca? Intensidade. Por isso que hoje em dia existem muitos programas de treinamento que a pessoa nada 2.000 metros, 1.000 e pouco, e dá resultado em provas de curta duração. Mas o objetivo principal da natação é você percorrer um espaço em menos tempo. Simples. Então, se você trabalha em cima de intensidade, é o que você vai conseguir alcançar. Mas, obviamente, que dependendo do tempo que vai durar essa prova, você tem que ter outros valores fisiológicos. E aí vem uma parte mais aeróbia, uma base de trabalho, que se você não desenvolve na infância, na vida adulta esse atleta pode esquecer, né? Então, assim, a realidade do Master hoje que nós temos, é o pessoal de 40 para cá, 40 que eu falo, que tem 40 anos de idade, né? Não é da década de 40. O pessoal de 45 menos, nós temos bons nadadores no Maranhão. Tanto é que nós tivemos a melhor atleta do Brasil, Master, né, feminino, que é fruto de um trabalho de base que começou lá atrás, que passou pela mão do professor Oswaldo e culminou. A gente não consegue transformar uma pessoa que nunca nadou... Cláudia. Cláudia Vanice. Cláudia Vanice. Que foi campeã brasileira com meu pai e hoje é contigo. E ela começou nadando comigo. Contigo. Na infância. Lá na escola de natação Golfinho, do professor Ivan. Bacana. Aí eu fiz 3 anos aquele trabalho de base com ela e tal. Aí quando ela era infantil, ela foi para nadar com o professor Oswaldo. Aí no primeiro ano, eu acho que ela foi 5ª no brasileiro, né? E no segundo ano, treinando com ele, ela foi campeã brasileira. Ela é a 2ª campeã brasileira da história da natação brasileira. A primeira é a Nazélia. Não, a Nazélia. A Nazélia não. A Cláudia Vinícius foi a primeira campeã brasileira em São Luís do Maranhão. A Nazélia era campeã e era desclassificada, essa aqui é a grande verdade. Entendeu? Então, subir no pódio com o primeiro lugar foi Cláudia. A Nazélia foi campeã e foi desclassificada? Foi várias vezes. Ela não foi só uma vez desclassificada. Ela era campeã de peito, aí chegava lá, não sei por que cargas d'água, era desclassificada. É mesmo? Sofrimento terrível. Foram 3 anos quase seguidos. A Nazélia era campeã, aí era desclassificada. Campeã era desclassificada. Até que eles entendessem o nado dela e Mário conseguisse falar a mesma linguagem da arbitragem da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, aí ela conseguiu depois ganhar a medalha de ouro dela, mas ela foi, Cláudia Vinícius, a primeira atleta. Aí vocês veem, ó, hoje a gente tem um movimento Master que é o mais forte do Brasil, né? É onde a gente consegue ter mais atletas por competição, assim, isoladamente, e a gente é nostálgico, né? A gente fica tentando fazer essa turma que lá atrás, que é o 50 mais, 60 mais, que nunca teve essa oportunidade de aprender na época o que era natação, hoje em dia eles resgatarem isso, né, através de uma participação maior em campeonatos, em ter mais chances de nadar, né, e até a nível interestadual, brasileiros. Mas esses nadadores, eles enfrentam uma dificuldade muito grande, porque naquela época o Brasil todo treinava muito e o Maranhão não tinha nada, né? Então, para eles terem esses títulos brasileiros é bem mais difícil do que o cara que vem dessa geração que já foi começando a ficar boa, vitoriosa, né? Que é a turma do 40, do 35, do 30, né? Nós temos o maior representante da história da natação do Maranhão, o Frederico Castro. O Frederico Castro foi campeão em todas as instâncias de categoria até ser campeão mundial da Copa do Mundo, né? Copa do Mundo ele foi campeão em 2010. 2009 ele foi vice-campeão, em 2010 ele foi campeão. Esse cenário, para a gente conquistar isso, ele era meu atleta, a gente passou por muitos anos indo para a Copa do Mundo, eu pagava do meu bolso, que eu acreditava naquele processo, como eu continuo fazendo hoje, né? E dizia, vamos nadar na Rússia, a gente fazia as pernas europeias, porque era pertinho, né? Suécia, Rússia, Alemanha e tal. Aí a gente começou a ficar lá atrás, né? Aí 7º, 10º. Não, a primeira vez eu nem lembro que colocação foi, né? Mas até ele chegar lá em 2010 e ganhar, muita coisa rolou, né? O título é muito representativo. A Copa do Mundo é uma competição que o pessoal às vezes não valoriza muito, mas para nós no Maranhão é o mais representativo. E ele conquistou vencendo 2 campeões mundiais.
Então, é mais representativo ainda porque a concorrência do cenário que estava no momento eram de grandes atletas. Ele não estava ganhando... Ele andou ganhando Phelps, inclusive, sim, em 2009, em Berlim, nós tivemos essa satisfação de ganhar do Phelps. E ele fazia isso tudo sem representar o Maranhão, porque nós não tínhamos dinheiro para manter um atleta com esse nível. E aí, todos esses grandes títulos dele, ele representava os clubes de fora daqui do estado. Flamengo, Minas, Pinheiros, né? Ele não tinha um clube no Maranhão que ele pudesse vestir a camisa e dizer que, pô, eu nado por esse clube. O maior título dele, que é ser campeão da Copa do Mundo, ele nadava pelo Flamengo, entendeu? Ele não nadava pela Nina. Ou seja, um atleta maranhense que foi treinado no Maranhão, que treinava no Maranhão, quando teve a oportunidade de ser campeão e ter uma representatividade em termos de resultado, não pôde representar o estado porque os custos muito altos. São muito altos, e o nosso estado não teve condições de bancar esse atleta. Na época eu tive o exemplo de Pablo Banhos, que eu digo, ó, aqui não tem como mais a gente andar para frente. Ele foi embora para os Estados Unidos, inclusive até hoje mora nos Estados Unidos. Pablo Banhos na época. Isso é uma realidade que nós vivemos assim de maneira constante, virou um hábito, né? E a gente teve um polo do Vasco da Gama aqui, feito pelo professor Mário Aguiar, que foi de muito sucesso, surgiram outros atletas graças a isso, principalmente feminino, que foi a Virgínia Fonseca, que foi nadar, e a Jamile Tarrapi também, né? E nós tivemos expoentes assim, de maneira isolada, né? nesse meio tempo. Camila nadou também. E isso tudo assim, entre 90 e 2000. Né? 90 e 2000. E aí, 2000 e diante, a gente começou a ter uma representatividade internacional, né? A primeira atleta que nós tivemos com uma representatividade internacional foi a Ana Zélia, que ela foi para o Multination. O Multination é um campeonato europeu, vamos dizer assim, da segunda divisão, que os países que não têm uma natação tão forte na Europa, a Liga Europeia de Natação cria esse cenário para que eles possam competir entre eles. Ucrânia, Portugal, Espanha, né, Turquia, Chipre, Grécia, que não é uma França, uma Alemanha, entendeu? Uma Itália. E aí o Brasil participava anualmente como convidado. E aí começou com a Ana Zélia, né? E aí a gente começou a botar atletas, porque o grande desafio poxa, se fulano pode, por que eu não posso, né? E nós fomos nesse cenário dos multinês, o professor Oswaldo levou Marcela, né? Marcela nadou, foi 4x200, né? Foi. E eu tive, sei lá, uns 10 anos participando de multinês com vários atletas diferentes. Mas era para mim, por exemplo, eu sou um cara, como tu falaste, a gente não tem dinheiro, a gente é pobre, né? Mesmo sendo o dono das coisas da gente. Mas eu hoje conheço 91 países do mundo, graças à natação. Então eu tenho que continuar dando treino, porque se eu não der treino, como é que eu vou viajar? Né? Por exemplo, hoje está começando o Norte-Nordeste, o Norte, né? Em Macapá. Eu adoro o presidente da federação de lá, é um grande amigo, gosto muito de estar com os treinadores, gosto da competição, mas eu não tenho mais a motivação para ir para Macapá, entendeu? É fruto da evolução do trabalho. A primeira vez que eu fui a Macapá foi 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, quem nadava comigo era minha esposa, Cláudia, né, que hoje é master, há 30 anos atrás. Então, há 30 anos atrás, estar lá era uma motivação, era um encantamento, era uma descoberta, né? Tudo isso estava encaixado naquele cenário. Passado 30 anos, se eu continuasse preso àquilo, seria um atraso para mim. Então, a nossa profissão, o professor Oswaldo é muito reconhecido, você está seguindo o mesmo caminho de representatividade. A nossa profissão ninguém respeita. Educador físico não é respeitado. Nós somos descartáveis. Então, se a gente não se fizer respeitar, a gente pode esquecer. A gente vai viver reclamando da vida, contando dificuldades, criando dificuldades, não podendo ter um carro do ano, não podendo ter uma casa para viver boa, com dignidade, não podendo botar o filho no colégio legal. Para que isso aconteça, a gente tem que buscar excelência nesse trabalho que a gente faz. Então, eu busquei isso com o trabalho de natação. Então, para mim, pessoalmente, eu não tenho mais tanta vontade
de estar em Macapá. Macapá, simbolicamente, é um lugar que é importante na minha vida, porque eu estive lá e comecei por lá. Mas hoje, nesse cenário, eu estou pensando na competição da próxima semana, que pode me dar uma classificação para o Mundial, que eu quero ser campeão mundial. Porque eu já fui campeão mundial. Então, o cara foi uma vez, ele se acha capaz de ser 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes. Então, esse cenário evolutivo que a natação sofreu, ele é uma busca constante pela excelência. E a natação é o melhor esporte do Maranhão. Porque se você for ver esse cenário da criação da Viva Água, a criação da Viva Água, a posterior a criação da Golfinho, depois eu creio que foi a Nina, e depois outras escolas vieram, DM. A natação, ela é uma prática diária na realidade dos atletas. A maioria dos atletas das outras modalidades é uma prática 2, 3 vezes por semana. E a gente não faz atleta 2 vezes, 3 vezes por semana. O processo das escolas de natação fomenta o esporte educacional natação no Maranhão. Então, quando a natação hoje, nessas últimas 2 décadas, vai para uns Jogos Escolares Brasileiros, a gente não vai para passear. A gente é a melhor modalidade. Nós temos um campeão mundial escolar da natação. E o Estado contribui nada, simplesmente, porque todos os atletas que são campeões brasileiros e estão no nível, alto nível, a nível mundial inclusive, são praticamente feitas nas suas escolas de natação. Então, quer dizer, esse fator é impressionante. A única piscina que nós temos olímpica aqui em São Luís está mais de 10 anos parada. 16. Então, 16 anos parada. Então, assim, são coisas que, poxa, e só quem faz a natação, o que tem na natação no Maranhão, todo é feito pelas as instituições privadas, com os técnicos, donos das escolas, que representam essa natação do Maranhão, bem ou mal, mas a natação do Maranhão, o que tem de bom, foram os técnicos do Maranhão trabalhando individualmente, como diz Alexandre, tirando dinheiro do bolso para bancar a natação. Agora, a coisa mais importante que a gente vê, assim, para que a gente tentar sobreviver da natação, é formar uma equipe. Se você não formar uma equipe, não tem pelo menos 100 atletas pagantes para poder suportar, para ter um nível de receita, aí é muito difícil. Então, se a gente fizer uma natação, a gente tem que entender que a gente tem que fazer uma natação que seja paga. Mas, logicamente, a realidade, às vezes, tem um atleta de alto rendimento que você vê que tem uma expressão que vai crescer, aí você vai lá, e aí? Aí o menino vem de ônibus, aí como é que come? Não come bem, aí você vai cobrar dele? Aí você diz, olha, você vai dar uma bolsa, aí te dá uma bolsa. A gente não tem... Não só a bolsa, né? Porque aí tem que fazer exatamente, tem que dar a bolsa, tem que dar alimentação, tem que dar suplementação, então, a gente está precisando da bolsa, a gente dá a bolsa. A gente precisa da bolsa, a gente dá a bolsa para o atleta. Quer dizer, aí o atleta vem aí, pô, o garoto tá se esforça, vamos dar uma chance para ele. Né? Pode ser que amanhã ele vá ser presidente do Brasil, ele vai, pô, vamos ver lá atrás o que eu posso fazer. Bom, coisa parecida. Então, assim, se a gente não fizer esse trabalho com equipe, maior quantidade de atletas participando da equipe, tá? A gente não tem como bancar toda aquela estrutura. Entendeu? E essa equipe toda, eu tenho 100 e poucos atletas do Master, por exemplo, essa minha equipe me banca alguns atletas que estão nadando, que não tem condições de pagar. E a gente são importantes para a equipe, que trazem resultados. Tão importantes. Então, assim, são atletas que trazem medalha, que são expressão, que conseguem fazer algo importante. Entendeu? E não só, e contagia os outros. Porque na hora que eles estão nadando, eles contagiam os colegas da escola. Por exemplo, como eu tenho os alunos do IFMA, por exemplo, às vezes o IFMA está com problema, não tem aula, está de férias, e quando tem férias ninguém trabalha, quando tem greve ninguém trabalha, quando sei que a piscina está quebrada, a piscina não tem filtro, etc. E aí o que acontece? Eu canalizo para trabalhar na Viva Água, para que essas crianças não percam. E, inclusive, com essa atitude de a gente dar o apoio e tal, nós tivemos vários resultados expressivos a nível, inclusive, do próprio IFMA. Então, quer dizer, são coisas assim que a gente tem que tirar uma carta da manga para poder, com a visão geral da coisa... Tem que ser um mandrake. Não é só uma carta, não. Essa é a grande dificuldade da gente. Eu, por exemplo, nessas conversas com os treinadores principais das seleções brasileiras, né, que a gente
Eles são pessoas que chegam para dar o treino 5 minutos antes do treino. Aí eles dão o treino, dependendo do nível do atleta ou qual é a especificidade do treinamento, 1h30 depois ele já está indo para casa. Né? E eu converso com eles, vocês sabem o que é um sulfato de cobre, um sulfato de alumínio? Vocês sabem qual é o melhor que a gente bota na piscina para decantar? Eles não sabem de nada. E a gente aqui, esse fim de semana professor, gestor, piscineiro, tudo. Esse final de semana eu estava dando uma de químico, eu já sou alquimista, né? Para poder botar minha piscina em condição, porque choveu muito e ela deu um choque. E eu estava aspirando a piscina no sol, tal, domingo e tal, chuva. Então a gente aqui faz coisas que eles não sabem o que é, entendeu? A gente não tira férias. Nós, o professor Oswaldo, acredito que com essa mudança da pegada da natação competitiva está uma coisa mais lúdica, eu acho que ele ainda viaja com Dona Denise. Mas há 30 anos, eu não sei o que é tirar férias. Eu dou treino há 30 anos. Então, há 30 anos, minhas viagens são de natação. Meu calendário de vida é a natação. E eu vou incluindo minha família, meus filhos. Meus filhos viajam comigo. Quando eu posso, eu levo um, levo outro, levo um para o exterior, levo um para o Brasil e tal. Eu faço isso. Nós não tiramos férias em família por 2 motivos. Pelo compromisso com o calendário. E o segundo motivo é porque a gente já gastou o dinheiro que era para gastar com a família com os atletas. Aí, às vezes, a gente não tem para gastar com a família. Exatamente. Eu vivi isso a minha vida toda. Então, tu sofreste isso na pele. Né? De forma bem representativa. E a gente, por exemplo, eu tive um desenvolvimento assim como treinador que talvez tenha sido um pouco mais representativo na história do Maranhão. Mas não é nada diferente do que o Oswaldo fez. São números apenas, medalhas diferentes. A importância dele é enorme, assim como é a minha. Mas é a mesma coisa, é a mesma abdicação, é a mesma doação, sabe? É o mesmo tipo de comportamento que a gente tem. Por quê? Porque isso passa a ser um vício, né? É um vício saudável. A gente, por exemplo, onde é que a gente sai para tomar cerveja? A gente sai da piscina e senta do lado da piscina. Aí vai ali tomar uma cervejinha com quem? Com os atletas. Ou seja, a gente falar sobre a nossa vida é isso. A gente não às vezes o Oswaldo vai lá na Nina tomar uma cerveja com a gente está tomando cerveja com quem? Com os atletas. Né? Então, o nosso ambiente social é a natação. A gente fez da natação um modo de vida. Contudo, eu vejo assim que a gente busca a Viva Água bem mais representativa pelo lado financeiro, a Nina mais humilde nesse cenário, mas a minha busca é de ter essa aceitação social com o meu trabalho, né? De chegar, por exemplo, eu hoje como presidente de federação, ninguém olha Alexandre Nina, presidente de federação. O pessoal olha, o Nina que tem os resultados, que faz os campeões. Então, o resultado precede a minha pessoa, né? Então, isso abre portas. Abre algumas portas no nosso cenário estadual, né? Então, por exemplo, hoje a federação tem alguns projetos, né? Projetos de lei estadual, lei federal e tal, que nós estamos trabalhando em cima disso para melhorar a natação. Esses projetos, eles são 100% impactados com o resultado do trabalho que a natação oferece, né? Quando a gente tem um campeão sul-americano, quando a gente tem um campeão mundial, quando a gente tem um campeão... Porque o campeão brasileiro, hoje, ele não traz tanta representatividade assim. Porque, por incrível que pareça, a natação maranhense tornou isso um hábito, entendeu? Então, quando tu chega aqui com um campeão brasileiro, esse cara que é campeão brasileiro, para pleitear um recurso para um patrocínio, por exemplo, da lei estadual, o cara que quer te patrocinar diz, campeão brasileiro, isso aí é fácil. Já parece que é fácil isso, entendeu? Eu quero algo novo, eu quero um campeão mundial, eu quero um campeão... E a natação tem essa representatividade. A gente paga o preço de ter subido o sarrafo, entendeu? A natação tem campeão mundial, tem campeão sul-americano, tem campeão disso, campeão... E a natação é um esporte nobre, né? A natação não tem peso, a natação não tem cor de faixa, entendeu? A natação não tem equipamento de 60 mil reais que o pobre não compra de jeito nenhum. A natação tem projeto social para pobre. E o pobre da natação fica bom, entendeu? E tem esporte que tem representatividade que o pobre não vai fazer nem
por nada, porque ele não pode comprar o que dá acesso à modalidade. E o projeto social não dá para ele. E a natação, todo mundo ganha uma touquinha e uma sunga e um óculos para nadar. Então, a natação é diferente. As outras modalidades do Maranhão, isso não é presunção nem nada, elas não chegam nem no pé da natação. Entendeu? Porque a natação ela se tornou a modalidade de base mais sólida do nosso esporte. Aí vão dizer assim, nós temos atletas olímpicos de outras modalidades. Temos. A natação também teve. Nós temos um atleta chamado Philip Morrison, que treinava aqui no Maranhão, aprendeu com o professor Chitão. Aí do professor Chitão ele foi treinar com o professor Luiz Alexandre. O professor Luiz Alexandre ele foi treinar no Pinheiros, aí foi treinar na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Lá ele veio representando o Pinheiros e pegou o índice olímpico e foi para a Olimpíada, nadou o revezamento 4x200. Fora eu não sabia. A natação Irmão tem. de Ed, né? A natação tem isso no Maranhão. Então, dele. é um processo de surgimento disso tudo. Mas a gente ainda tem uma coisa muito peculiar que eu, por exemplo, eu sofro muito com isso, é que os atletas que estão no Maranhão nadando conosco na nossa metodologia, quando eles saem da nossa metodologia e vão nadar em outros clubes, em outros estados, eles pioram. Eles não melhoram, né? Parece que o que ele aprende lá fora é só o que não deve, o que deve ficou aqui, né? Então isso ainda é um impacto muito mais significativo, porque a gente consegue fazer um cenário de produção aqui interno. A gente não traz o profissional, a gente faz a coisa acontecer. Ou seja, a gente tem potencial aqui dentro. Tem, o que está faltando talvez seja tem. uma administração de recursos para que esses atletas, esses potenciais atletas, eles não precisem ir para fora, né? Isso. Então, não sei qual seria a estratégia adequada para que a gente tivesse um estímulo e uma estrutura para manter esses atletas aqui no próprio estado e eles... Eu acho que a gente tem que ter clube. Clube. Esse é um problema endêmico. Clube. Clube com representatividade, pegar um Sampaio Correia, um Motoclube, um Maranhão Atlético Clube, e esses clubes abracem as modalidades e desenvolvam, né, com um modelo de gestão onde o clube possa ter uma estrutura para isso. Por exemplo, profissionalizando isso, o atleta, né? o treinador, isso. Existe hoje o Comitê Brasileiro de Clubes, se chama CBC. A minha escola fez parte, o meu clube fez parte. O meu clube, quando eu falo, é o meu bolso, né? Fez parte nos últimos 5 anos. Desde 2020, a gente começou a pagar. Eu pagava 5 mil por mês. Olha só, meu carro é de 2008 e eu pagava 5 mil por mês para meus atletas poderem viajar e ganhar know-how, experiência e crescerem como atletas. Quanto tempo leva para uma pessoa virar um atleta profissional? Ele começa a treinar, precisa começar a treinar com quantos anos e leva quanto tempo até ele chegar a um atleta de... Ele tem que começar bom desde novo. Mas qual a idade assim para começar? Uns 10 anos. 10 anos? Já está velho. Uns 10 anos. Uns 10 anos. Assim, tem que saber nadar com 10 anos. Nadar bem. Nadar bem com 10 anos. E aí vai tipo assim, eu não sou o primeiro, mas eu sou o 5º, 6º, 8º, tal. Estou ali na briga. Fred, por exemplo, que é o nosso maior expoente, continuando citando o nome dele, ele, quando era mirim, ele já era ali terceiro, né? Não, o Fred segundo. Foi campeão mini petit, ele foi campeão. Quando ele estava ali. Petis, ele ganhava todos os petis. Ele estava ali, mas aí depois, eu me lembro que ele deu uma caidinha no Petis 2, no Infantil 1, ele deu uma caída, e foi na época que ele veio nadar comigo. Petis ele foi campeão absoluto, inclusive, no Borboleta. Aí depois ele saiu da Viva Água, acho que ele saiu no Infantil 1. Aí foi nadar contigo. Foi. Época. Mas aí, os outros exemplos todos que nós temos, assim, de atletas que foram bons, começaram bons desde novos. Nós temos atletas que historicamente são os melhores nadadores da história do Brasil, pô. Nós temos um garoto mirim, chama Heitor Raiol, é o maior mirim que o Brasil já teve, é o maior petis que o Brasil já teve, de todos os tempos. E hoje nós temos esse garoto que é o atual destaque da natação maranhense, que é o Paulo Marcelo, que veio de um projeto social, morador aqui da área da Vicente Fialho. Ele é o maior infantil da história do Brasil. Ou seja, nós temos entre 10 anos de idade e 14 anos de idade alguns dos maiores nadadores da história do Brasil, né? Então isso é extremamente relevante sem ter clube. A pessoa sem ter clube. É lá na Viva Água, é lá na Nina, é lá na DM... é na Golfinho, sem ter clube.
não tem equipe multidisciplinar, sabe? Não tem psicólogo, não tem ninguém, às vezes o pai não tem nem pai nem mãe, no meu caso, que eu convivo com essa realidade nos projetos sociais. Existe só uma avó, um avô que dá esse suporte, uma tia, um tio, né? Então a gente é extremamente, vamos dizer assim, precário em certos aspectos, mas a gente não olha esse lado precário. Quando eu falo treinador. Por isso que eu, assim, sobretudo, valorizo a figura do treinador maranhense. Né? O professor Oswaldo é um baluarte da nossa natação, assim como meu pai também foi. E se não fosse esses caras lá atrás, eles deixaram lembranças. Eles têm pessoas que hoje os querem muito bem, porque não é só o amigo velho, é o professor que deu valores, que ensinou. E se hoje esse cara é um médico, é um engenheiro, é um juiz bem formado, ele deve um pouco a um pouco do que eles aprenderam graças ao Oswaldo, graças aos professores. Então, a natação ela submete aos clichês do esporte, né? Aqueles clichês da superação, né? Da disciplina, do compromisso, mas isso se deve à figura do treinador. É o treinador que passa isso para o atleta. Né? Porque às vezes os valores que esse atleta traz de dentro de casa são totalmente aversos a isso. Né? Ele não traz nada disso, ele aprende na marra. Né? Então, hoje em dia, a gente vive... E às vezes o treinador faz o papel de pai, né? Faz o papel muitas vezes. A maioria das vezes. Eu me lembro que na minha época... de nadador. Muitas vezes teu pai foi mais pai dos atletas do que teu próprio pai. Pois é, exatamente. Tu sentiu isso na pele. Com certeza, eu ia até falar isso. E uma coisa interessante, né? Na minha época de nadador, quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, né? 12 anos, eu me lembro que ali na piscina do Castelinho, a gente tinha assim, uma quantidade de crianças, mirim, petis, que era absurda. Eu acho que foi os tempos áureos da natação maranhense, onde uma prova de 50 livres tinham 12 séries. Tinha 30. 30 séries com 8 raias, né? Se você for fazer a conta aí, são 8 vezes 3, dá 240 atletas. A segunda maior competição da história do Brasil foi um Mirim Petis aqui. Mirim Petis 1.172 inscrições. Pois é. Então eu me lembro assim, que era assim, as arquibancadas do Castelinho lotadas, de pais, de pessoas assistindo. Então a natação de base, ela era muito representativa. Sim. E de 15 anos para cá, eu percebi que essa natação de base, ela teve uma queda drástica, né? Assim, em termos de quantidade de atletas, de praticantes, de resultados, de clubes efetivamente, de escolas efetivamente investindo nesse público. O que vocês entendem como a causa dessa queda da natação de base e que agora foi resgatada com o Master, né? Então essa galera que nadava na minha época, Mirim Petis, hoje está nadando Master, e hoje a natação Master tá lotada, né? Assim, tá tendo uma representatividade muito grande, e a natação de base, que é o Mirim Petis, infantil e tal, não tá com tantos adeptos. O que vocês entendem? Essa questão é bem simples. Por que as entidades, por exemplo, a Viva Água passou mais de 10 anos sem participar de competição nenhuma? Porque a questão financeira é de, eu tenho que pagar algumas coisas da vida da gente tem que pagar, e aí, eu tenho que pagar qualquer coisa que seja, eu não tenho condição. Então, eu tenho que pagar meu seguro de vida, essas coisas, eu tenho que largar nadar, tem que largar a natação competitiva. E nós passamos mais de 10 anos parados. Mas esses alunos Mirim Petins, eles não eram pagantes? Eles não eram... Sim. Ou será que caiu um pouco da motivação desse Não, mas na época o que aconteceu? Esses Mirim Petins não ficaram Mirim Petins, eles foram para juvenil. Quando é infantil para cima, o patrocinador desaparece. E aí o pai diz, não, eu não vou pagar meu filho para ir para uma viagem dessa. Aí o filho, por sua vez, não vai viajar, porque não tem grana para viajar, a desmotivação cai. Entendeu? Aí o técnico vê, mas esse cara pode ser um campeão brasileiro e tal. Aí eu vou arrumar um para você. Aí termina, o que acontece? Aí arruma de um, arruma do outro, aí daqui a pouco o outro quer também, porque o outro tem. Consequentemente, fica na costa do técnico, que é o dono da escola. Consequentemente, não tem condição de manter uma equipe desse gênero. Então aí, essa natação
vai caindo. Entendeu? Quando você entra na categoria juvenil, por exemplo, que o atleta tem que ter o custo é maior, competições mais longe, todo esse aspecto financeiro aumenta, aí você não pode nem ter condição de ajudar, porque você não tem condição. Os patrocinadores das empresas do Maranhão, a gente consegue um projeto, o cara lá não é tão simples. Eu acho assim, a gente, nessa última década, eu hoje estou presidente da federação, mas por uma necessidade, não é porque eu realmente gosto de ser. Né? Eu me senti na necessidade de dar uma contribuição maior. Né? Nos últimos anos, a gente estava vendo uma natação muito incipiente. Né? A Viva Água, o professor Oswaldo, como ele citou, ele saiu desse universo competitivo e eu fiquei praticamente sozinho. A representatividade que existia em termos de resultados era da Nina, nessa última década da natação aí. E isso porque o que faz a pessoa permanecer na natação, nessas categorias que tu falaste, é competição. O que faz menino nadar é competição. Porque senão uma criança ela aprende a nadar, ela diz, papai, eu não quero mais nadar, eu quero jogar futebol, eu quero fazer basquete. Ela aprendeu a nadar, o objetivo do pai não era ensinar? Ensinou, então vamos para outra modalidade. Era segurança, era ir para a praia e deixar o menino solto na praia. Já aprendi a nadar. Se tu não tiver aquele ambiente onde... Porque a criança, primeiro, ela não gosta da natação. Ela gosta de nadar com os colegas. Ela gosta do professor. Aí ela gosta da brincadeira da natação com as crianças. Aí, por último, ela gosta de estar lá nadando, treinando. Treinar não é agradável para uma criança. Ainda mais natação. Ainda mais natação. Mas ela está num ambiente que fica agradável. E aí o professor tem aquele domínio sobre o grupo das crianças, domínio impetis e tal, e aí a criança gosta daquilo. E aí ela vai se envolvendo, vai treinando, vai se tornando um bom atleta. São descobertas, né? Um cenário novo para a grande maioria, viajar a primeira vez de avião, viajar sem os pais, né? Viajar só com o professor responsável. Então, tudo isso é uma motivação. Então, o cenário da competição, eu digo uma coisa que eu acho que é muito verdadeira. A natação é um mal, a competição de natação é um mal necessário. Tem que ter. Se não tiver, o menino deixa de nadar e, consequentemente, deixa de ser uma receita tanto para a própria natação, federação, quanto para o próprio clube que ele está inserido. Né? Porque a criança, quando está no cenário competitivo, ela treina todo dia, se for necessário, se o professor mandar. Né? Então, a competição no Maranhão, nessa última década, ficou muito incipiente, sem uma representatividade. Por exemplo, muitas vezes... As escolas se afastaram. Se afastaram. E a gente ficou numa coisa muito mais, vamos dizer assim, amadora. Competições nas escolas, sabe? Aqui nós temos muitas escolas que têm piscina, que praticam a natação, mas não chegam à federação. Porque o modelo de trabalho é um modelo diferente, é um distanciamento, é escolinha. E às vezes o professor ele tem vergonha de colocar o trabalho dele à prova contra professores que já têm um ambiente competitivo mais sólido. Porque às vezes naquele ambiente da escola ele diz para o pai, poxa, teu filho é o melhor nadador. E aí quando ele alimenta a participação dessa criança num circuito escolar paralelo e não adere à federação, o pai acredita naquilo, realmente meu filho é o melhor nadador. Aí ele vai para a federação e fica em último, aí ele vai dizer, professor, meu filho não era o melhor nadador. Então, para o professor é muito mais cômodo ficar ali, naquele ambiente, né? Um ambiente, bastidores, é um ambiente paralelo, mas que dá uma segurança e não gera um desconforto em relação ao trabalho que ele faz. Porque a competição, da mesma maneira que ela é importante, ela é selvagem. Ela determina quem é o melhor. Né? Tem 10 crianças, só um vai ganhar. Então ela impõe certas barreiras comportamentais ali. E às vezes a sociedade não está pronta para essas barreiras. E às vezes é melhor a família não se inserir nesse cenário. Mas uma coisa, um detalhe interessante sobre essas barreiras. Na formação do ser humano, é fundamental que ele enfrente essas barreiras. Era isso que eu ia falar. Quanto mais cedo, então, melhor. Essa questão é muito importante. Na hora que o pai protege, o técnico protege, alguém protege a criança de ir para o desconforto, mesmo que seja uma frustração que faz parte da formação, da personalidade do ser humano, então você omite essa parte da vida da pessoa, ele vai pagar lá na frente.
Que ele nunca perdeu, nunca sentiu frustração, nunca alguém foi melhor do que ele. Esse conceito, aí quando ele vai para a fase adulta, vai virar primeira mentiroso. coisa que ele pega o pau no vestibular e ele desiste da O vida. esporte imita a Não vida. quer mais fazer nada. Eu tenho um exemplo, assim, como eu tô convivendo com novos esportes, por exemplo, o CrossFit ele é um esporte que ele nasceu novo, né? Então muita gente que nunca tinha sido esportista durante a infância, ele se encontrou no CrossFit. E aquelas sensações de aprender a lidar com a derrota, aprender a lidar com a frustração, a pessoa foi ter depois de velho. E aí as reações são muito mais drásticas, são muito mais de choro. Então tu via um adulto chorando, tratando mal o colega que era o parceiro de prova, porque não aprendeu a ter respeito pelo adversário, não aprendeu a aceitar a derrota, não aprendeu a saber que hoje ele perde, mas amanhã ele pode ganhar, e aí se torna um adulto frustrado. Então isso, por exemplo, no beach tênis está acontecendo muito. O beach tênis deu a oportunidade, como é um esporte que tem uma facilidade de aprendizado maior, então muitos... A galera que está acima do peso aí, que nunca praticou esporte nenhum, se encontrou no beach tênis. E aí, cara, tu precisa ver num campeonato de beach tênis os caras chorando, brigando, ou então... Mas sabe o que falta, Vitor? O esporte, você precisa crescer como indivíduo para evoluir no esporte. O que mais o esporte ensina uma pessoa? A ser humilde. Quanto melhor você fica, mais humildade você tem. E essa humildade é que te transforma para a vida. Né? Você fica melhor, você aceita mais, você permite mais, você se desafia mais. Não é a vitória, sabe, que vai te definir. São as derrotas que te definem. Né? Porque a gente aparece com as vitórias, mas quantas derrotas a gente tem para alcançar essa vitória? Aí eu falo aí, eu tenho mais de 200 títulos. Como você lida com a derrota? Eu tenho mais de 200 títulos brasileiros contabilizados. Quantas derrotas? Mas quantos eu perdi? Eu não sei quantos eu perdi. Um detalhe nessa questão entendeu? De ganhar e perder, você ganha mais quando você perde do que você ganha. Entendeu? O que na tua formação você ganha muito mais quando você perde, porque quando você perde, você reavalia. Quando você perde, o seu técnico chama, conversa, seu pai conversa, a comunidade não deixa de te cobrar e você se sente, pô, eu preciso melhorar. Quando você ganha, é só festa. Papai vai de palmas, tudo é festa e tal. Então, quer dizer, a derrota, ele ensina mais. E no ensinamento dessa derrota, vai para a formação amanhã, que eu acho que é um fator fundamental para que na formação do ser humano que você tenha os obstáculos todos sejam superados. Todos esses obstáculos que ficaram lá atrás, você conseguiu superar. Porque existe um detalhe. Quando você chega depois dos 60, aí você começa também a virar criança, começa a ficar com medo. Mas se você superou ali, já é diferente. Aí chega os 70, você fica com mais medo ainda. Aí começa a sair medicado e tal. Aí, quer dizer, se você teve uma infância de esportista, um atleta superando as dificuldades, as expectativas dessas dificuldades, aí você entra com medo, com a velhice legal. Aí quando você chega aos 80, o negócio é mais apertado. Entendeu? Cada vez que você vai subindo o degrau da vida, você está precisando da tua base, o que aconteceu na tua vida na infância, na adolescência e tudo mais. Então esse fator aí de derrotar, de perder, faz parte. Eu adoro quando eu tenho um atleta que ele começa perdendo. Ótimo. Eu não vou ter problema com isso. Existe uma crítica assim que eu vejo de algumas pessoas que talvez não entendam de forma mais complexa a especialização na infância, né? Eu posso falar isso com propriedade porque a minha infância foi de especialização, né? Minha infância, a natação, o treino de natação, ele teve a mesma importância do que ir para a escola. As outras atividades não, mas a natação sim. Então eu tinha que acordar às 5 da manhã para treinar, ia para a escola, voltava, estudava, ia nadar de novo. Então eu treinava 2 turnos por dia com 7 anos, 8 anos de idade. Hoje, se você for pegar aí algum especialista em desenvolvimento infantil, vai falar que o treinamento de especialização para criança não é o indicado, que o indicado é o lúdico, que é enfim.
E eu, como uma pessoa que vivi isso, eu sei dos benefícios que a especialização me trouxe. Então, me trouxe uma base esportiva que hoje eu utilizo para qualquer outra modalidade que eu vá fazer. Então, hoje eu pratico outros esportes, né? A natação, eu participo de algumas competições, mas a base da natação, ela te deu um gabarito motor. Me deu um gabarito motor, E principalmente na capacidade cardiorrespiratória, né? De resistência muscular, de velocidade, potência, para todos os outros. E, principalmente, um respaldo emocional, de saber lidar com exatamente isso que vocês estão falando, que é com a frustração, respeitar meu adversário, assumir quando alguém for melhor que eu, ou ter a capacidade de entender aonde eu errei, qual foi o ponto que eu errei. Então isso me deu essa base. E hoje eu tenho alunos, crianças, né, que também a gente trabalha, de certa forma, uma especialização, né? Eu faço trabalho de força com as crianças, faço trabalho de velocidade, trabalho as capacidades motoras de forma geral. Existe uma crítica em relação a isso. Como que vocês veem essa questão da especialização na criança e como que isso pode afetar efetivamente o futuro delas? Eu vejo assim, ó, uma criança, quando ela começa a se inserir nesse processo de trabalho competitivo, ela vai estar em torno de 7 anos, 8 anos, 9 anos. Né? A idade competitiva é a partir de 9, né? Pelo ano de nascimento, no caso da natação, às vezes a criança tem 8 anos. Então, para a criança ter um resultado com 8 para 9 anos, não é tão difícil assim. Né? Às vezes ela nada 3 vezes por semana, ela é grande, né? Tem uma maturação fisiológica adequada, ela vai conseguir. Né? Então, o que você tem que buscar nessa faixa etária inicial são valores de aprendizado motor. Né? Então você não pode botar uma criança pensando só que ela vai nadar. Por exemplo, lá em casa, meus filhos, eles podem escolher 5 esportes, eu sempre deixei, né? Borboleta, costas, peito, crawl ou medley. Um desses 5. Mas eu não os privei de fazer outras coisas, de ter outras vivências, de jogar um basquete, se matricular no judô, na parte inicial da vida deles atlética. Por exemplo, a minha filha, eu tenho uma filha de 7 anos que vai ser nadadora, querendo ou não, né? Aí ela, um dos 5 esportes. Mas ela faz judô, ela faz ginástica olímpica, a natação dela não é diária, é 3 vezes por semana. Né? E eu acho que o barato da criança é desenvolver essa habilidade. Eu hoje... Eu dou treino há 30 anos e durante 27 eu dei treino sozinho, só. Cachorro, gato, galinha e afins. Né? E os atletas eram esses afins. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda, que é o professor Diego, muito bom, por sinal, da nova geração, que trabalhou na Viva Água, fez o início dele na Viva Água. E eu preciso deixar ele aprender o processo. Ele está aprendendo o processo ainda. Eu preciso ver os acertos, os erros, mas eu preciso que ele tire as suas próprias conclusões disso. E eu estou vendo ele aprendendo isso. Porque, às vezes, tu tem um resultado para uma criança de 9, 10 anos e o custo para esse resultado é muito grande. O segredo para a criança é o custo do resultado não ser tão grande. Isso é que vai fazer ela perdurar na modalidade. Porque o segredo não é, por exemplo, em torno da natação, é tu pegar uma criança de 9, 10 anos e ela está nadando 5.000 metros. O número 5, o número 4, o número 3 indiferem. O segredo é tu pegar esses 5.000, nem que seja às vezes 2 ou 3 vezes por semana, e esses 5.000 fazer ela dar o resultado que você e o seu trabalho sabem que ela pode fazer e aonde que ela vai chegar fazendo isso, com o nível de aprendizado que você está dando para ela. Porque a criança, na fase inicial, ela tem que aprender o quê? Um cabedal motor bem vasto, né? Ela tem que aprender os valores aeróbios, porque uma criança não aprende nada de anaerobiose, o corpo dela não está pronto para isso. Quem é que vai ser mais rápido? É quem nasceu, que a velocidade ela é inata, a resistência não é. A resistência você tem que trabalhar. Então a criança que nasceu mais rápida, e isso é tipo de fibra muscular, genética, ela vai ter essa predisposição a mais do que o outro.
A criança que tem um pai maior, que tem uma mãe maior, que cresceu mais, que tem a mão maior, a superfície de contato do pé maior para bater a perna mais, essa criança ela vai ter mais vantagem do que os pequenininhos. Mas você vai dar o quê? Você vai dar para todos o mesmo tipo de aprendizado. E qual é o valor desse aprendizado? É desenvolvimento motor e desenvolvimento aeróbio. Isso é que se faz na primeira infância. Alguns vão se sobressair mais, outros vão se sobressair menos. Você tem os fenômenos, né? E você tem a nossa realidade. Qual é a nossa realidade do Maranhão? Todos essas crianças que são os melhores da história, no Mirim, no Petis, eles foram inseridos no nosso contexto de trabalho. Qual é o nosso contexto de trabalho? Oswaldo está na beira da piscina lá na Viva Água, em pé, e gritando, vai, vai, vai. E eu tá lá na Nina e vai. Aí tem um cara de 20 anos, um cara de 18, um cara de 15, um cara de 12, um cara de 8, fazendo o mesmo treino. Aí é que a gente fez os fenômenos. Os fenômenos vieram adaptados ao nosso cenário de trabalho que a gente tinha. Que aí o cara, por exemplo, a grosso modo, o cara que tinha 20 anos, que era o teu campeão brasileiro, ele fazia, vamos supor, 20 de 200, saindo a 2,30, e o teu garotinho lá de 8 anos, que estava no mesmo treino, e tu que tinha que marcar o treino dele, ele estava fazendo 20 de 50 a 2,30. Então, a nossa realidade do Maranhão produziu esses fenômenos. É a capacidade de adaptar o treino. De adaptar a nossa situação. Dentro da nossa realidade. Aqui a gente nunca viu o problema. Aqui a gente viu a solução para o problema. Nós somos quebradores de pedra. Nós pagamos pelo ofício que escolhemos. Certo? A gente faz isso acontecer. Então, esses verdadeiros fenômenos que nós temos na infância, aí o pessoal lá de fora fala assim, porque quando crescer não dá mais resultado. Sim, tudo bem, não tem problema, mas deu. A gente fez o que pôde fazer. O que a gente tinha na mão era aquilo. E cada um luta com as armas que tem. E aí a gente, mesmo assim, ainda produz pessoas que vão além disso. Né? Nós já quebramos vários desses paradigmas, né? Esses estereótipos, né? A natação lá no Norte Nordeste, lá no Maranhão só vai até Mirim Petis. Não, hoje a gente tem campeão brasileiro absoluto, pô, de natação e de maratona aquática. E master, professor Oswaldo. O grande segredo a gente pode dizer que é a capacidade, eu falo isso muito com meus professores, que o bom professor é aquele professor que tem a capacidade de adaptar o treino de acordo com a realidade de cada um dos alunos e preservando a sua individualidade biológica. Óbvio, você tem a individualidade de um aluno, se ele treinar sozinho, será que o fato de ele treinar sozinho dentro das suas deficiências e ele treinar num grupo e você adaptando, qual que será que dá mais resultado? Ele treinando num grupo onde vai ter parceria de treino, onde ele vai ter uma disputa de treino, ou ele treinar sozinho? O grupo é melhor, sempre melhor. O sucesso do CrossFit é o grupo. É o grupo. Eu vejo sempre a comunidade. Né? Comunidade. Eu vejo essa questão. E eu falo isso para os meus professores. Eu falo, cara, o profissional que se destaca é o que tem a capacidade de adaptar dentro do grupo. Eu tenho uma visão bem interessante nesse aspecto, assim. A precocidade, o fato do garoto fazer esporte e não querer mais, coisa parecida, a especialidade precoce, ela tem uma relação profunda com a questão emocional, a questão social. Porque se essa criança estiver envolvida, esse ser humano estiver envolvido no contexto social, ele pode ser o treino mais chato que for. O treino mais chato. Mas se ele está no contexto social, se ele está envolvido emocionalmente, psicologicamente, a família dá apoio, a família chega em casa, o pai está feliz com a mãe, o pai, pô, valeu, aplauso pro filho e tal, esse garoto dificilmente vai perceber que foi precoce, ou o treinamento foi precoce, ou a especialização foi antes da hora. Não, eu acho que a questão psicológica, a minha visão sobre isso, esse tempo todo, que alguns pararam antes da hora, foi exatamente onde houve muita alteração emocional, onde mexeram com a emoção dessa pessoa. Tá? Então, consequentemente, depois, mexe isso aí, o treinamento não é mais o mesmo, a motivação não é mais a mesma. Então, eu tenho assim sempre, até com o meu pessoal master que eu dou treino, que eu trabalho, eu estou muito mais preocupado com a questão emocional, como é que ele está, a motivação, como é que o grupo está respondendo ao treinamento, entendeu? Às vezes não é nem a carga que você dá no treino,
Mas quando ele está bem no treino, a carga fica pequena. E você pode tocar uma carga e ele vai suportar com a maior felicidade do mundo. Agora, se ele está mal-humorado, se ele está sofrendo, se ele está o aspecto psicológico dele está influenciado, está mal, com certeza não vai ter um atleta por muito tempo na vida. Eu já vi várias situações assim, um atleta muito bom, mas por incrível que pareça ele tem um jeito que a equipe não gostava. Aí quando esse ponto ele sai da equipe. Por quê? Porque ele não foi aceito no grupo. Né? Então o grupo, agora quando ele entra no grupo, pode ser o mais aquém da equipe, ou mais além da equipe, o grupo aceita. Se ele está bem socialmente, isso é mais importante. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é bom para a criança, isso é bom para os jovens e isso é bom para o idoso. Essa regra funciona para todos. Eu acho que funciona para todos. Estar bem emocionalmente. A coletividade na natação, eu acho que quem fala assim que natação é um esporte individual não sabe o que é natação. Natação, a competição é individual, mas o esporte é coletivo, o treino é coletivo. Você divide suas dores, os seus sacrifícios, os seus insucessos com quem está ali do seu lado. Então, quem está ali do lado é o seu suporte, né? É o pilar daquilo que você está fazendo. Então, às vezes, eu não gosto de dar treino sozinho para ninguém. Eu não dou treino para um atleta, eu não gosto. Eu prefiro pegar o cara que é o campeão do mundo e botar ele com um master ruimzão e com um triatleta do que dar treino sozinho. Porque quando tu dá treino sozinho, é mesmo que tu não tem ninguém. Tu tá te estressando com uma pessoa. E se ele não tiver num dia bom, vai fazer mais mal para ti do que para aquela pessoa que está perdendo o tempo dela ali. Né? Então, natação é coletivo. Você precisa ter grupos de trabalho, até para você não ficar enchendo o saco, você treinador, da mesma pessoa todo dia, toda hora. Né? Porque às vezes aquele cara não está bem, por um motivo qualquer, e tu tem outro ali, então tu te distrai com aquele outro, né? E deixa aquele que não está no dia bom sossegado, deixa ele lá que aquele dia não é bom para ele, mas também tu não vai perturbar. Então isso torna um ambiente mais aceitável. Né? Então essa coisa da importância de você ter grupos de trabalho, você ter grupos de treinamento e todo mundo... por exemplo, esse trabalho que a gente faz na Nina, e a gente é voltado um pouco para Águas Abertas, a gente tem semanas de treino que ultrapassam 100 quilômetros. São mais de 10 mil metros por treino. Correr 10 quilômetros cansa, imagina nadar 10. Né? Então a gente ultrapassa 10 quilômetros com uma certa frequência. Não é anormal para nós isso dentro da nossa realidade. Então eu vejo que o ambiente fica pesado. Todo mundo extenuado física e mentalmente. Imagina se fosse uma pessoa só passando por isso. O nível de estresse, não ia querer nem me ver. Né? Mas aí quando você compartilha isso com outras pessoas, a coisa vai, né? Com certeza. E aí quando tu diminui de 100 km para 30, a galera tá todo mundo sorrindo assim, fica feliz, contando piada dentro do treino, porque ninguém cansa, né? Então o ambiente é muito importante, o ambiente coletivo é muito importante. É uma verdadeira distribuição, né, de generosidades. Um passa a ajudar o outro de alguma maneira. O melhor deixa de ser o melhor, né? E às vezes o cara que é mais fraco, que não dá resultado, é o que mais apoia os outros. E agrega. O que suporta mais, entendeu? Suporta no sentido de ser o alicerce de cada pessoa, do companheiro, da companheira, entendeu? É aquele que tem a palavra de dizer, tu é capaz, vai lá, entendeu? Então o lado do esporte, ele tem que trazer para essa coletividade, para que a gente fundamente ainda mais esse processo. E o resultado, a medalha, quando vem, o troféu, o título, ele não é só da pessoa. É aquele clichê, né? Ninguém vence sozinho. E é a maior verdade que existe. Por trás desse louro, né? Dessa vitória, existe uma porrada de coisa que aconteceu que na hora ninguém vê. Né? E às vezes o maior responsável não é quem ganhou, é tudo que está por trás dele. É verdade. Então a pessoa, quando está representando o seu clube, a sua agremiação, ela está representando o seu próprio nome. E esse nome ali está envolvido uma série de pessoas, é a família dele, são os amigos dele, é todo mundo que está com ele no dia a dia. Então isso é uma coisa muito mais profunda do que só o cenário do pódiozinho ali bonitinho com a medalha do peito. Então
é bem mais amplo esse contexto. E, Alexandre, aproveitando que tu citou a questão de águas abertas, sabemos que temos provas olímpicas, né, nas águas abertas, e que, assim, dentro da nossa realidade aqui do Maranhão, as águas abertas foi pouco explorada dentro do nosso potencial. Explorada por ti, né? Sim. Tu teve essas iniciativas, mas como que tu vê o potencial das águas abertas, um futuro em relação às águas abertas, e qual é a realidade das águas abertas hoje aqui no Maranhão? Quais são as dificuldades e qual o potencial dessa linha? O potencial é enorme, né? O primeiro grande sítio de águas abertas que nós temos no Maranhão é os nossos lençóis maranhenses, né? O maior evento de águas abertas que a gente faz de maneira regular no Maranhão é o Desafio do Cassó. Esse ano completa 10 anos. Né? Esse ano eu vou mudar a data, porque eu vou trazer o brasileiro para cá em julho. Por 4 anos ininterruptos, o brasileiro de águas abertas é aqui. Quando voltaram as competições depois da pandemia, o primeiro local a fazer uma competição do Brasil de águas abertas fomos nós. Uma etapa do brasileiro. E esse ano vem novamente, em julho. E eu fui convidado para sediar no Brasil, aqui no Cassó, uma etapa mundial de ultramaratona. Nós vamos realizar esse ano. Massa. Por isso eu tive que sair da temporada de alta, né, e fui para uma temporada de baixa. A gente vai para o final do ano, para fazer o Cassó sendo uma etapa internacional de ultramaratona. Nós vamos ter uma prova de 20 quilômetros lá. Né? Então lá nós temos provas de 400 metros, 1.600, 5.000. Mas eu quero esse ano dar uma dinâmica maior, que é uma dinâmica de provas de curtas, de revezamento, de 50 metros, 100 metros, para agregar mais. Eu quero tornar um festival aquilo. Né? Esse é o nosso grande evento, que surgiu como? Eu fui lá com um amigo meu que era prefeito do município de Primeira Cruz, que Cassó é uma lagoa que faz parte do município de Primeira Cruz. Ele era prefeito e disse: Alexandre, vamos lá conhecer a lagoa. Aí eu fui conhecer a lagoa, aí dei uma nadada, eu disse: dá para fazer. O primeiro Cassó, há 10 anos atrás, foram 17 atletas, só 17. E a gente já chegou à marca de mais de 1.000 pessoas lá, participando das ações. Hoje não é só natação, tem corrida, tem triatlon, aquatlon, tudo a gente desenvolve lá. A gente já teve mais de 1.000 inscritos no ano, entre todas as modalidades. É muito, muito significativo isso. A gente mudou a realidade do local. Antigamente lá a gente andava... A areia era no meio da perna da gente. Hoje lá a gente já anda de carro. Tinha 2 pousadas, que era a pousada do Gaúcho e a pousada do Caju. Hoje tem mais de 10, acho que tem umas 20 já. Tem resorts lá. Então isso é um impacto do evento esportivo no cenário local. Né? E aqui, a nível estadual, eu tento fazer na capital alguns eventos, porque o nosso potencial é enorme. Fazer ali de Bar da Ponte, a Felipe Camarão. Travessia ali. E fazer outras ações. Eu já fiz atravessar a ponte de um lado para o outro. Já botei dentro de um evento de triatlon isso também, que às vezes eu faço uns triatlons. E a gente faz muito hoje no Espigão. Aquele pier que foi construído lá, que aquilo é um pier, né, de pedra, melhorou muito aquela área, porque aquela área ficou uma área abrigada e é protegida do vento, isso não gera ondulação, então fica muito bom para a natação. E a gente desde 2015 vem fazendo. E assim, eu faço mais ou menos ações dependendo do meu bolso, né? Porque é o meu bolso que determina isso. Então, quando o ano está aquecido, eu tenho recurso, patrocínio, eu vou e faço mais ações. Mas quando não dá, é só o que o meu bolso permite. Né? Por exemplo, agora eu estou em busca de um patrocínio para bancar o brasileiro. Só que aí eu pedi para fazer um outro evento. Então, seria um evento e mais o brasileiro. Aí eu fiz um projeto para a lei estadual para patrocinar essa ação do Cassó. Mas aí tem outro evento. Então, se eu receber o patrocínio, vai ser o Cassó e mais outro evento. Sim. E aí a Felipe Camarão, lei de incentivo, né? Lei de incentivo estadual, que ajuda muito essas ações. Sim. O governo do Maranhão existe como um pilar também no nosso trabalho. A lei de incentivo mudou a realidade do esporte, definitivamente. A natação sofreu esse impacto. A gente recebeu mais incentivo, tivemos projetos sociais que revelaram grandes nadadores e conseguimos receber eventos. O que faz o cenário do crescimento do esporte são eventos esportivos. A competição, quanto maior ela se torna, mais ela impacta na modalidade que ela está realizando e no local que ela vai realizar. Então, se a gente traz aqui os melhores nadadores do mundo, o impacto da presença desses nadadores do mundo fica no público local. A gente precisa desenvolver isso.
né? Então, a nossa identidade com o esporte vem desse tipo de realidade. Às vezes você acha que você é o melhor atleta do mundo até conhecer realmente quem é o melhor do mundo. E aí você toma aquele choque, né? E diz, porra, eu estou totalmente você fora. Você tem a oportunidade de estar ali nadando ao lado daquele atleta. Ver, ele. né? Eu já trouxe aqui para o Cassó a Poliana Okimoto. Ela foi a primeira medalhista olímpica dos esportes aquáticos feminina, né? Ganhou uma medalha de bronze na Olimpíada do Rio em 2016. Em 2017 ela nadou no Cassó. Massa. Né? Ela adorou, ela, segundo ela, foi a travessia no lugar mais bonito que ela já foi. Né? E lá realmente é muito bacana. E eu tenho maior vontade de fazer coisas maiores. Né? Esse projeto que está na lei federal, ele contempla ações esportivas. Então, pô, se der certo, eu vou fazer algo lá também. Né? Porque às vezes o que a gente vê, o maior evento aquático do Brasil é o Rei e Rainha do Mar. Né? O qual eu já. Rio, né? Às vezes eles fazem Copacabana, Búzios, né? Niterói e tal, já levaram para outros estados. Os nossos eventos são melhores que o Rei e Rainha do Mar. Eu já fui a alguns. Inclusive, os nossos atletas já ganharam todas as provas de natação do Rei e Rainha do Mar. Teve um ano que todas as provas de natação do Rei e Rainha do Mar foram ganhas pelos atletas do Maranhão. Todas as provas, 100% foram ganhas pelos nossos atletas. Nós fazemos melhores eventos do que eles. Só que o Brasil não vem para o Maranhão. E eles têm um lucro lá, porque o evento dele é subsidiado, né? O governo federal que paga, através de um patrocinador. Então, se a gente conseguir desenvolver esse mesmo cenário para fazer uma coisa grandiosa, que a gente possa dar bons kits, né? Cobrar uma inscrição que não seja tão cara assim, né? Para criar um ambiente que os atletas possam dizer, pô, vale a pena, vou pagar essa passagem cara, porque para vir para o Maranhão é caro. O Maranhão é caro para tudo. Né? Uma passagem aqui mais barata hoje está R$ 2.500 para tu ir para Fortaleza. Eu posso te dizer isso que eu vi ontem. Que vai ter uma competição lá, eu pensei em ir e tal, R$ 2.500 para ir para Fortaleza. Né? Então, é caro vir ao Maranhão. Né? Então, se a gente não tiver vários atrativos, torna essa possibilidade do pessoal vir nos procurar para a realização de eventos cada vez mais escassa. E para isso tem que ter apoio. Tem que ter apoio. Senão tu não vai botar uma medalha bonita, tu não vai dar uma inscrição mais tranquila, mais barata, uma premiação, uma premiação em dinheiro. Porque tem que ter uma premiação para quando eu conseguir ter o suporte da lei de incentivo para fazer o Cassó, eu já tive 2 vezes. Um ano eu fiz com a Poliana e tal, deu uma estrutura. O outro ano eu trouxe a seleção do Peru para cá, veio nadar no Cassó. O Cassó é um evento internacional. Trouxe alguns atletas dos melhores clubes do Brasil, do Grêmio Náutico União, do Corinthians. A premiação foi a maior premiação da América do Sul, de águas abertas. Em dinheiro, o campeão ganhou 5 mil. Masculino e feminino. Excelente. Então, quando a gente tem estrutura, tu traz quem tu quer. Aí vem. Aí tu traz uma Ana Marcela no futuro para nadar no Cassó, para se divertir, conhecer os Lençóis Maranhenses. Legal. Nessa ultramaratona, se eu tiver condição, eu sou amigo pessoal do campeão mundial, é um italiano, chama Dario Verani. Eu quero trazê-lo. É o campeão mundial de ultramaratona. Imagina a visibilidade que isso dá para um evento e mostrar o Maranhão para esse cara. Eu acho que nós temos que quebrar uma barreira. Nós temos que mostrar o Maranhão. Mostrar, sabe? O meu universo de trabalho, de resultados, de competição, me dá a certeza que nós podemos mostrar aquilo que a gente faz. A gente não precisa ter vergonha, a gente não precisa ter nenhum tipo de inibição. Né? Porque, às vezes, isso aí é um impacto que muitos treinadores novos têm. Eles chegam na beira da piscina, vê um Oswaldo, que tem 50 anos de natação, ele fica com vergonha. Aí ele não tem aquela motivação natural, individual, de querer fazer a coisa dele. Aí ele ouve, se Oswaldo disse, é por isso que a gente que é mais velho tem que ter o maior cuidado, tratar os mais novos. Se a gente disser qualquer coisa errada, a gente pode inibir ali um talento do trabalho. Porque a gente tem que encorajar, a gente tem que dar força para a galera, vamos lá, cara, tá certo. Mesmo às vezes o cara fazendo errado, tu tem que estar dizendo vai, até que ele perceba que ele está errado, entendeu? Então a gente tem que ter o maior cuidado com essas gerações para poder incentivar a produzir mais pessoas dentro desse nosso cenário. Entendeu? Senão a gente vai ter dificuldade de a gente ser substituído, porque no dia que o Oswaldo morrer, tu não vai dar treino na Viva Água, tu está envolvido com outras coisas. Quem é que vai dar treino?
tem que achar alguém. Entendeu? Quem que vai dar treino? No dia que eu morrer, eu espero que alguém assuma meu lugar. Eu estou tentando fazer isso acontecer. Entendeu? E a gente já está, mais da metade da vida da gente já foi. A gente já está no lucro. E existe uma questão aí muito séria aqui para a gente. Hoje, professor de natação, onde é que tem? Vamos procurar um para botar. A dificuldade é muito grande. Na verdade, o pessoal quer ganhar muito logo. Quando começa, vai ser estagiário, eu vou ganhar quanto? Quando eu entrei na minha faculdade, que eu já tinha uma base aqui de trabalho, já trabalhava com natação, inclusive, há tempo, eu cheguei lá, não queria nem saber se eu ia ganhar R$10. Eu cheguei lá, comecei a trabalhar lá em Belém do Pará. Queria aprender, né? Para ver o que os caras faziam diferente, porque no Maranhão, o nível nosso era muito fraco. Eu digo, rapaz, em Belém, o pessoal aqui anda bem. Naquela época, que eles Belém fazendo? Tinha campeão sul-americano toda hora lá. Entendeu? A natação do Pará era uma onça. Então, o que acontece? Naquela época, eu digo, eu estou preocupado com quanto eu vou ganhar, eu quero estar perto desses caras aqui que fazem campeão. E aí fui ser convidado para ir para o Clube do Remo. E fui para o Clube do Remo, onde era a maior expressão de natação até hoje do Nordeste e tal, do Norte e Nordeste. E eu fiquei no Clube do Remo durante 2 anos da minha faculdade, e eu fiquei lá. Aqui em São Luís a gente procura um estagiário, é difícil, é muito difícil alguém querer trabalhar com natação. Então o que acontece? Os técnicos do Maranhão hoje são a velha guarda, que eu digo, são os caras que têm mais de 20 anos de natação. É uma velha guarda e não tem ninguém substituindo. Apareceu agora, tem o quê? Diego, que é Rafael. O Rafael, quer dizer, tem alguns poucos. E a velharada ainda é que predomina. Ativa, né? Porque estão ativos, todos. Todos são ativos. Então, assim... Só que a gente está com valores já um pouco diferentes. A gente não tem a mesma paciência mais que tinha na juventude, entendeu? Eu acho que o Oswaldo passa por isso assim como eu passo. A gente vê as crianças e quer que elas se comportem de determinadas maneiras e a gente, às vezes, não tem essa capacidade de se comportar de determinada maneira também. Porque a gente vê umas crianças muito diferentes do que via antigamente. E a gente precisa de gente nova para trabalhar, para ter essa energia de contagiar, né? Eu tenho uma sorte muito grande de que o professor Diego, que está trabalhando comigo, ele consegue contagiar as crianças. Então, esse é o melhor lado dele. Eu acho que o lado do aprendizado, ele está ainda fazendo. Mas essa coisa de ser uma pessoa que cativa, que tem as crianças na mão, vamos dizer assim, isso é uma capacidade única, pô, isso é muito bom. Entendeu? E o pessoal da velha guarda tem isso, todos eram muito apaixonados. É. Então a velha guarda da natação, que eu chamo a velha guarda, o pessoal que já tem mais de 20 anos, esse pessoal todos eram apaixonados, tanto é que todos são donos de escola de natação. Então era abdicação total. Então focava para a natação como a vida, a filosofia da vida era natação. Era fazer uma piscina, continuar a vida com a natação. Então hoje ninguém vê mais assim o pessoal que está chegando com esse amor, com essa dedicação. Então, nós temos escolas assim novas que tem jovens à frente, né? Nós temos a Laboral, que é o professor Fagner, temos uma escola lá na ABEM, que chama a ABEM ali na Forquilha, que chama Planeta Água, do professor Wanderson, entre outras, e eles estão com uma energia bem bacana. Estão lutando para ter seu espaço, participando das competições. Isso é super importante, vê-los, né, começando esse novo cenário, tentando ser talvez os futuros Oswaldo, os futuros Ninas, entendeu? E não se sabe, porque isso é uma jornada que depende muito daquela configuração do resultado. O resultado, ele motiva. É o que faz o cara... Porque, às vezes, nem tua própria família respeita o teu trabalho. Essa é a grande verdade, entendeu? Você está numa profissão que o fato de você ganhar pouco condiciona muito a sua vida, né? Você, às vezes, tua mulher está te cobrando, tua mulher tem uma cabeça diferente da tua, e aí, enquanto ela está ali encantada contigo, que tu é jovem, tua beleza como pessoa... ela esquece dessas dificuldades. Aí quando a grana começa a pesar, ela vai dizer assim, pô, a gente não viaja, nosso carro está velho, pô, eu estou cansado de andar de ônibus.
Entendeu? Aí o cara que está lá, que ele é empolgado, ele se desempolga. Entendeu? É verdade. Ele se desempolga. Nós temos vários exemplos de pessoas que desistem da profissão. Sim. A profissão de educação física passa por isso. E a profissão de natação ela é desencorajadora nesse aspecto. Né? E aí você vê, assim, sabe? A gente não é funcionário público. Nós somos diferentes. A gente não tem certeza de nada, nem que vai dar certo o trabalho, nem que vai ter aquele salário no fim do mês. Tem que ser com base no suor, né? É, todo dia, né? Nós somos igual quitanda, a gente tem que abrir todo dia para ter dinheiro. Tipo feirante. É então, desse jeito. Pra gente... Só uma parte sobre isso aí. Quando eu estava com uns 30 anos, 40 anos, aí eu comecei a projetar quando é que eu ia diminuir meu ritmo de natação. Eu digo, quando eu chegar aos 60 anos, eu vou dar uma turma e depois uma turma só tá bom. Eu vou ficar 3 vezes a semana, vou trabalhar com natação aí. Passou 60, aí eu aumentei o trabalho. Hoje estou chegando 70, tá mais parece que eu estou trabalhando mais do que como eu trabalhava. Então, assim, é uma coisa incrível como essas passagens da vida da gente marcam e revolucionam e quebram os paradigmas da nossa vida, o que nós projetamos para a nossa vida e tal. E a gente tem que se reinventar, isso é bom, porque deixa a gente mais jovem, né? Com certeza. A gente se reinventa todo dia, tem que agradecer, tem que acordar assim, vamos lá que vai dar certo. Eu acho que a gente que vive esporte de rendimento, a gente tem que agradecer todo dia essa oportunidade, né, de poder estar nesse cenário, né, e seguir, sem reclamação e tentando curtir o processo ter essa disciplina de não reclamar. Uma coisa interessante não pode falar nessa questão de não reclamar. Eu sempre penso e sinto e acho que eu digo, eu não trabalho, eu vivo em lazer. Porque a minha relação com a natação é tão prazerosa, né? Dentro, íntima, profunda, que às vezes eu estou domingo e digo, olha, tem treino domingo. Aí o pessoal diz, agora vamos trazer uma carne para a gente fazer depois. E, quer dizer, o teu mundo fica em volta do teu trabalho. Então, o que era trabalho começa a se misturar com o lazer. A diversão. E realmente a gente consegue levar essa vida profissional mais prazerosa, né? Não vendo o lado financeiro só, vendo essas questões outras, porque a gente de repente, ganhei da grana. Aí não tem tempo para curtir um amigo, não tem tempo para tomar uma cerveja com um amigo, não tem tempo para fazer um churrasquinho com a equipe. Aí, por exemplo, se você botar na balança, começa a pensar nessa questão, pesar isso aí. Então, o prazer, a satisfação pessoal, a felicidade de estar com a equipe, e tem mais, ser reconhecido. Isso é um fator fundamental, porque você trabalha com alguém para ser reconhecido. Aí, de repente, você poxa. Mas quando você é reconhecido pela equipe, você se sente mais motivado. E eu acho que isso é muito importante para quem às vezes vale mais que o dinheiro, né? Vale bem mais do que a autorrealização. Esse negócio das águas abertas me trouxe muito essa sensação que o Oswaldo falou. As águas abertas ela é bem mais agradável que a piscina, né? É um ambiente externo, é outdoor. Às vezes tu tá numa praia, né? Então, eu já me vi em situações assim de estar numa praia paradisíaca, assim, no final de uma tarde, dando um treino e agradecendo, né, por aquilo, né? Praias lindas. O Brasil tem praias lindas, mas nós temos também muitas. O que te motivou aí para Águas Abertas? Ver minha filha campeã. Foi? Porque ela nunca tinha ganhado um brasileiro e ela foi mais de 20 vezes campeã brasileira. Ela saiu assim de iniciar sem ser nada e foi para a seleção brasileira principal. Ela chegou a ser a segunda melhor nadadora do país absoluto, só perdia para a Ana Marcela. A Ana Marcela é um verdadeiro fenômeno, ela é totalmente fora da curva, né? E aí elas foram juntas para o Sul-Americano. E aí foi quando começou a pandemia, e aí a pandemia ela foi crucial para muitas coisas, entre elas desmotivar os atletas, porque o atleta precisa de competição. Na hora que tu para um ano de competição, tu para um ano de treinar.
Não tem motivação nenhuma em treinar. Treinar é um suporte. Atleta que é atleta só treina para competição. Para competição, entendeu? Então, a pandemia matou várias pessoas. Eu falo para Marcílio que, cara, Marcílio, eu sou movido à competição. Se não tiver competição, não treino. Eu tenho uma questão do Master que eu acho muito interessante. O calendário do Master, ele tem competição 2 meses. Então, quando você termina a competição, você tem 2 semanas para fazer uma transiçãozinha ali e entrar no outro programa, novamente mais um programa que tá te aguardando lá na frente. Por exemplo, eu faço um trabalho com o Master, eu trabalho em bloco de 3 meses, 4 meses. Então, é um trabalho, uma forma de trabalhar que está sempre você sendo avaliado. Não tem aquele ciclo grande de trabalho de base. Distância de uma competição pra outra, aquelas coisas, não. Isso aí cai tá o tempo todo treinando para competição. Antigamente eu tinha uma concepção assim, eu vou dar 2 piques no meu atleta no ano. Um em julho e depois do final do ano. Hoje eu dou 4 piques no atleta e ele está motivado. Esse fator de fazer 4 piques, manter a motivação do atleta, eu acho que é fundamental. Porque se você faz um trabalho prolongado, quando chega no meio do ano, às vezes tem mulher que para. Porque não aguenta a pressão do ano inteiro igual. Então, quando você cria esses blocos mais menores, eu acho que cria uma motivação maior. A competição ela é muito importante. Muito, muito importante. Não, e o fato do Master ter, que são 4 etapas, e agora nós temos um pioneirismo aqui, de como a equipe foi a primeira equipe a disputar o Master, primeira equipe, porque no Master brasileiro ia 3 atletas do que gostavam, aí quer dizer, não ia a equipe do clube. Então nós fomos para o Rio de Janeiro lá, para o Fluminense, nós fomos com uma equipe, nós ficamos em 4º lugar na competição geral, lá no Fluminense, no Master. Então assim, nós arrebatamos mais de 30 atletas, que nós fomos um brasileiro Master. Isso é um feito espetacular. Nós fomos como equipe. Já agora em Belém, nós reunimos o Maranhão, o Master Maranhão, e nós somos como Maranhão Master de natação, e nós galgamos o 2º melhor resultado da competição. Juntaram todos os clubes. Todos os clubes e fomos lá. Com detalhe, a melhor atleta do Maranhão foi Cláudia Vanice, que é da Nina, inclusive, a esposa de Alexandre. Então, conseguimos a melhor marca e conseguimos um resultado espetacular. Quando o Clube do Remo soube que o Maranhão ia, e quando ele olhou a nossa inscrição, em um dia eles rebanharam em torno de 80 atletas para nadar pelo Clube do Remo. Porque sabia que a gente ia para ganhar a competição. Ou seja, já gerou... E essa competição foi espetacular. Já gerou uma rivalidade que fez crescer o nível. Então, e o Remo, como tem estrutura financeira, contratou os melhores atletas do Brasil. Então, o Master lá em Belém deu 400 e poucas pessoas. Um Master assim, firme, chega perto de 1000. Né? Mas a maioria dos bons atletas estava lá. Exatamente. E tem mais uma coisa, a base da competição foi Clube do Remo e o Maranhão, o Maranhão Master e o Clube do Remo. Esse nós colocamos, eles colocaram em torno de 100 e poucos atletas, nós colocando quase 80 atletas. Então, arrastamos muita gente e fizemos a competição, porque se o Maranhão Master não fosse, o Maranhão não tivesse essa representatividade, a competição caísse e o nível competitivo da competição caísse. Então, até a última prova, né? Até a última prova eles estavam disputando a competição estava tendo competitividade no Master, onde a gente tinha um atleta com 88 anos nadando, um 78 anos nadando, quer dizer, isso engrandece muito a nossa natação, porque aí foge um pouco da questão da competição em si, mas os exemplos de vida, os idosos nadando, isso talvez seja um ponto fundamental para amanhã, que as pessoas tenham essa bandeira de fazer atividade física. E esse mito de que o idoso tem que ficar dentro de casa, assistindo televisão, não pode estar praticando atividade física, então isso quebra, né? Tu vê um idoso de 88 anos competindo... É inspirador. E isso na nossa sociedade local maranhense é mais representativo ainda. É muito mais. Porque as famílias maranhenses mais antigas não tinham esse hábito.
o costume conservador delas era, às vezes, ficar em casa. Mulher fica em casa, mulher não sai, quem trabalha é só o homem. E quando tu vê essas mulheres saindo, se libertando para a vida através do esporte, isso é um exemplo. A gente vê no Master as vovós nadando e os filhos e os netos torcendo, se emocionando, né, em ver as vovós lá fazendo sua atividade. E isso é bom, porque a gente, por exemplo, a gente que é professor, às vezes, a gente passa por uma coisa que é muito estranha. A gente cuida dos outros, não cuida da gente, né? Então, quando a gente vê que a gente está proporcionando saúde para uma geração que não está só buscando as medalhas, isso também é um grande prêmio que a gente está ganhando, né? E a gente também serve de exemplo para a gente se cuidar também, querer emagrecer e não tomar remédio, essa parada toda, porque se a gente não tiver essa preocupação, a gente não aguenta esse rojão que a vida da gente é. Pessoal, para finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para a natação maranhense como um todo, ou para a natação que vocês acharem que é importante falar, uma mensagem rápida e objetiva. Eu tenho eu estou num estado emocional muito interessante. Eu fui um atleta quando menino de 16 anos, era ser medíocre como atleta de natação. A culpa não era minha, a culpa era da própria estrutura, como nós discutimos aqui essas 2 horas aí. Mas eu tive a honra dessa competição Master que teve agora semana passada, galgar 2 medalhas de ouro, né? Campeão brasileiro. Então o que acontece? O homem trouxe as medalhas aqui pra gente ver. Hoje tá aqui a vida corrigindo o seu percurso. Exatamente, a vida me dando mais uma oportunidade. Então, assim, foi legal, e mais uma de 3º lugar também, que eu não fui absoluto. Teve um cara lá que teve a coragem de me ganhar. Então, assim, eu acho que para encerrar aqui a conversa, esse foi um momento muito importante, e a natação me deu isso, me deu o fator de não desistir, entendeu? Então, porra, vai brasileiro, campeonato brasileiro e tal, e eu consegui 2 medalhas de ouro. Para mim, você não tem ideia como isso aqui é forte. Para mim, né? É gratificante e muito forte, porque eu fui reconhecido por mim. Entendeu? Eu fui reconhecido por mim. Porra, Oswaldo, você é capaz. Você não foi campeão. Na verdade, os caras que competiram do lado, ao lado meu tinha um cara que era campeão sul-americano, um nadador de peito. Então eu estava disputando com um cara pau a pau. Então isso foi muito legal. Entendeu? Eu encontrei lá amigos meus que foram campeões brasileiros também. Essa medalha, por exemplo, era um amigo meu que me ganhou, que era campeão sul-americano. Aí, quando eu era menino, aí eu encontrei com ele, ele me ganhou. Parabéns. Mas assim, o fato de eu estar disputando entre os melhores do Brasil, inclusive eu vi no balizamento que eu estava entre os 3 melhores. Eu digo, poxa, vamos lá, chegar lá. E aí a gente foi, com a maturidade de competição que eu tenho, eu coloquei para mim. Tudo que eu falei para os meus atletas, eu fiz. Entendeu? Na hora da prova. Né? Você diz até, passa assim, faz assim, nada assim, vira assim e tal. E isso eu fiz comigo. Então, realmente, eu me auto-treinei. Eu fui um auto-técnico. Né? Eu me fiz fazer os meus conceitos como técnico e para mim deu muito certo. Eu estou muito feliz e esse momento foi importante porque eu externei essa mensagem e que foi importante. Maravilha. Eu agradeço muito a oportunidade e a vida, assim como corrigiu essas medalhas e esse resultado do professor Oswaldo, também corrigiu um certo afastamento que nós tínhamos, e hoje eu tenho um prazer enorme de estar perto dele, e dividir esse momento com ele aqui é muito significativo para mim. E o que a gente tenta fazer na natação é mostrar para as pessoas que existe possibilidade da gente ser grande através de uma ferramenta chamada esporte. Né? O nosso poder de mudança, o nosso poder de ação no caráter, na educação das pessoas através do esporte é muito grande. E quanto mais a gente se envolve na competição, mais forte isso fica. O nosso distanciamento social, às vezes ele se dá quando eu estou na minha casa e a pessoa está na casa dela, mas na hora que a gente se aproxima através do esporte, isso muda, é outro cenário. Então é trazer todo mundo que pode, né,
vir para perto da gente, através dessa ferramenta que hoje eu tenho, que é a federação, motivá-los a participar das nossas ações, para que a gente tenha uma natação cada vez mais forte e representativa, porque quando a gente vai buscar um patrocinador, a gente precisa mostrar ao patrocinador que a gente tem público. Né? Como é que eu vou pedir ali 100, 200, 300 mil reais para fazer uma ação se eu vou gastar só 1.000? Vai gerar uma desconfiança e eu vou fechar minhas portas. Então eu preciso mostrar cada vez mais para poder buscar. Então esse cenário que a gente vive hoje em dia é um desafio constante, é um desafio diário, onde a gente tem que alimentar a esperança. Então a minha mensagem é que a gente tenha sempre esperança que através do esporte, através da natação, a gente possa construir uma pessoa melhor, um cidadão melhor e um mundo melhor, né? E a gente poder crescer, né? E buscar através desses nossos resultados, desse nosso talento de trabalhar, descobrir valores, desenvolver os indivíduos, conquistar grandes vitórias, uns cenários positivos e que a gente possa brilhar e mostrar que nós somos importantes para a sociedade do nosso estado, da nossa cidade e do país inteiro. Maravilha. É isso. Eu quero agradecer aqui a presença desses dois renomados professores de natação, de educação física aqui do Maranhão e falar para os nossos ouvintes que a gente continua com o nosso projeto de gerar conteúdo relevante a respeito do esporte. Então, assim como o professor Alexandre e o professor Oswaldo tiveram aqui hoje, vamos trazer outros especialistas dos mais diferentes esportes aqui no nosso 98Cast. Agradeço aí ao meu sócio Marcílio. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Valeu, muito obrigado, galera.